A câmera estava instalada nos olhos do bicho de pelúcia, e às vezes ele girava sobre as 3 rodas escondidas sob sua base, avançava ou retrocedia. Alguém o manipulava de algum outro lugar. Elas não sabiam quem era. Era um ursinho panda simples e tosco, embora na verdade parecesse mais uma bola de rugby com uma das pontas cortada, o que lhe permitia se manter em pé. Quem quer que fosse do outro lado da câmera, tentava segui-la sem perder nada. Sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro do Sindicato dos Escritores. Hoje vamos falar sobre o livro Kentuckys, de Samantha Schweblin. E, para tal, eu conto com a ajuda do leitor profissional Otávio. Olá. E do nosso especialista em fantasia, João. Eu, pessoal. Oi, pessoal, aliás. Oi, pessoal. Tô na Disney aqui. Eu me empolguei com a fantasia. Especialista em fantasias, não fantasia. Fantasia de... Hoje ele está usando uma fantasia de coelho. Pra ficar... não será divulgada nenhuma foto, mas pra todos os efeitos eu estou, tá? Eu estou com uma de dragão. Sim, e a minha é de topeira. Eu sou o Mister. Acho que era esse o nome. Eu sou o Snow Dragon. Então, nós já falamos aqui antes sobre a Samantha Schweblin, que é uma escritora argentina jovem e bastante famosa, uma das escritoras argentinas mais proeminentes dos últimos anos, que agora ela mora em Berlim e ensina literatura lá. E ela é muito famosa pelos contos, ela é por vezes comparada ao Júlio Cortázar, mas também teve alguns romances de sucesso, como Distância de Resgate, que acho que foi esse que foi adaptado para o Netflix, né? O filme Fever Dream foi o Fio Invisível. O Fio Invisível, sim. Que eu não li o livro, mas eu vi o filme. E o filme eu não achei assim tão bom. Mas assim, se chama Fever Dream, é o nome do livro em inglês, que o original é o Distância de Resgate. Não sei se no seu nome no português do Brasil é esse também. Então, esse romance dela, o Kentuckys, foi na verdade lançado em 2018, mas não saiu em todos os países. Foi lançado na Argentina, depois ganhou uma tradução em inglês e só foi lançado no Brasil em 2021 pela editora Fósforo. E a premissa do livro lembra muito Black Mirror, assim, né? Basicamente existem uns bichinhos de pelúcia, robôs, que as pessoas podem comprar, e quando a pessoa compra esse bichinho, uma outra pessoa em algum outro lugar do mundo que comprou um código tem acesso a esse robô de forma aleatória e pode controlar esse robô, ver tudo que está pela câmera que fica atrás dos olhos do robô e ouvir também o que se passa. É como se a pessoa comprasse código de um drone. Quer dizer. Sim, exato. Basicamente consegue ter uma janela dentro da vida de uma outra pessoa, outra pessoa aleatória, né? E achei engraçado quando eu falei pra Lígia, eu expliquei essa premissa. A primeira coisa que ela falou foi: por que alguém compraria uma coisa dessas? E acho que essa é a pergunta que o livro vai respondendo, e eu acho que ele responde muito bem. Não só por quê, como qual é o tipo de pessoas que compra isso, né? E na grande maioria dos casos, que ela mostra vários cenários diferentes, são pessoas que têm, de certa forma, sentem solidão, né? De alguma forma, e estão tentando aplacar isso. Mas e a forma como o livro é construído são basicamente capítulos curtos, e alguns até parecem contos, porque... 2 a 3 páginas, né? Sim. Não chega nunca a passar disso. Acho que só no final ele passa disso pra concluir algumas histórias, mas... Uhum. E alguns são do ponto de vista da pessoa que comprou um Kentucky, e outros são da ponto de vista da pessoa que tem um código e, portanto, tá controlando o bichinho, né? E alguns deles acabam
Por eu digo que parecem contos, porque às vezes eles acabam ali mesmo, assim, é só tipo 2 páginas. Que começam, né? Porque Tem umas esses... histórias assim. Porque o que acontece é que essa ligação, né, que eles chamam, é a ligação do amo e do mestre, né? Ela só pode ser quebrada uma vez. Então, basicamente, você compra ali o seu dispositivo e a outra pessoa compra o código, vocês estão conectados. Se por algum motivo você, por exemplo, deixar de carregar o bichinho, deixar ele perder a bateria, a ligação é encerrada e nunca mais volta. Ou se uma das 2 partes decidir encerrar a ligação, também nunca mais volta. Então, às vezes, o pedacinho, o capítulo é isso e acaba por ali, e às vezes é uma história que leva várias, que se arrasta ao longo do livro todo, né, pra até concluir. Um bom exemplo disso, até, Tots, é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é uma história fechada em si, né? Ela nunca mais... tem várias... Tem, acho que poucas histórias assim, né? No livro. A história que abre o livro, ela se encerra nas primeiras 5 páginas. Sim. Inclusive, eu achei interessante que a Lígia tinha me perguntado qual que era a primeira frase do livro. Eu vou ler aqui a versão em português de Portugal, que uma das palavras provavelmente é diferente, mas a primeira frase é a seguinte: começaram por mostrar as mamas. São diferentes. E, né, os seios, né, deve ser no português do Brasil. Os peitos aqui. Os peitos, provavelmente. E daí eu descobri, que daí a Lígia comentou que a Samantha Schweblin é famosa por começar bem, assim, né, começar com uma frase de impacto. E eu gostei que esse primeiro conto eu achei ele bom pro início do livro, porque ele já expõe de cara 2 aspectos assim que quando você sabe da trama do livro, você já começa a se perguntar, que um é a questão da privacidade, porque basicamente são 3 meninas da faculdade ou algo assim, ou com adolescentes. Eu me impressão que elas estão na escola, cara. Escola, 15 a 17 anos. E elas basicamente mostram, né, mostram os peitos pro bichinho, e ele acaba por ameaçar elas de divulgar as imagens, né? Diz que filmou e tirou foto e tudo. Fotos. Mas aí como ele diz isso? Porque na verdade quem está controlando o bicho não consegue se comunicar com outra pessoa. E essa é uma das coisas também... Sinal. Oi? Com exceção de um sinal. Que é o barulho do bicho, né? Que é um choro. Um chiado. Um chiado. Mas não consegue falar, né? Só consegue ouvir. E daí, às vezes, durante o livro, algumas pessoas inventam formas de se comunicar. As que querem se comunicar, né? Com o Kentucky. E essas meninas usaram uma Ouija board. E que eu achei bem interessante também. Porque daí o robozinho conseguia montar as palavras para falar com elas. Ele ia andando, né? E a primeira coisa que ele fala para elas, quando elas montam o negócio, acho que ele chama elas de putas, acho que era isso, a primeira palavra. De putas degeneradas, alguma coisa assim. Primeiro elas fazem uma pergunta para ele, pedindo qual das 3 tinham os melhores peitos. E aí ele responde a loira. E aí elas estão tentando negociar com eles, estão chantageando ele, e ele chama elas de putas logo em seguida. Só que logo em seguida você vai descobrindo também que o quanto ele sabe da ama dele, que é uma das garotas, ele tem acesso total à privacidade dela. E ele claramente estava se aproveitando disso, que é uma constante nessa história. Sim, tem vários casos disso, como seria esperado, né? Se isso acontecesse, se existisse esse aparelho. Mas o que é interessante também é que, embora esse aparelho não exista, poderia, né? É algo muito fácil possível. De você imaginar assim. As pessoas usando. E nós temos coisas parecidas, tipo, o celular ou a Alexa são coisas muito próximas. O celular, né? A comparação mais óbvia ainda é o celular. Não do fato dele ser um bichinho que te segue, mas ele tem câmera, ele tem microfone. Ele não precisa te seguir porque tá sempre no teu bolso já, né? Ele tá sempre no teu bolso. Você espontaneamente leva, né, ele consigo. Sim. Mas a Alexa também, como você estava falando, né, assistente virtual, se você tem uma casa inteligente, ela tem controle total da sua casa, né?
Sim, nossa, Apesar cara. de ser uma inteligência artificial, né? Não... Eu, sinceramente, ter caso inteligente, eu só penso pra quê, cara? Essas coisas. Acho que vamos partindo para os comentários com spoilers. Ou tem algo pré-spoiler que vocês gostariam de comentar antes? Sim, eu deixo um aviso aos futuros leitores: não leiam esse livro se vocês estiverem numa bad, viu? Se vocês tiverem uma leiturinha leve e gostosa, não leiam se vocês estiverem querendo algo mais aconchegante. Uhum. Porque eu acho que todas as histórias, com raras exceções, se é que tem alguma exceção, terminam de forma meio terrível, assim. Vamos chegar lá, João. A maioria delas, a maioria dos contos terminam de forma negativa e alguns de forma terrível. Sim, mas eu não achei assim, eu não achei o livro pesado, assim, eu achei que, tipo, em partes até engraçado, assim. Sim, com certeza. Ele tem graça e tal, mas eu achei ele pesa muito mais pro negativo. Mas, assim. sim, Pessimista, é uma história pessimista. Exato, uma história bem pessimista. Mas não que necessariamente ela vai te deixar, assim, desolado. Não, longe disso. Mas o que o João comentou, eu tenho bastante concordâncias no aspecto de... Não é um livro que você vai ler buscando um final feliz para esses personagens. Sim, com certeza. Essas histórias. Não... Em muitos aspectos, a comparação com Black Mirror, você consegue associar muito bem a série mesmo. Uhum. Mas então, partimos para Kentucky, ou Kentucky's. Eu acho que é Kentucky's mesmo. É Kentucky. Sabe que eu descobri, eu achei uma entrevista dela em que ela perguntaram pra ela sobre o nome e ela disse que quando ela começou a escrever o primeiro rascunho, ela pensou num nome rápido, assim, só pra continuar escrevendo e deixar isso de lado. E daí ela colocou Kentucky's. E aí depois, quando ela descobriu que ela ia, tipo, deu certo a ideia, vou mesmo fazer isso aqui, um romance. Aí ela voltou pra tentar pensar de novo. E não encontrou outra coisa, porque daí ela queria uma coisa que fosse ao mesmo tempo, que soasse meio familiar, mas não fosse algo que já tivesse muito atrelado a alguma coisa, e que pudesse ser tanto estadunidense, quanto japonês, quanto que várias culturas. Universal. Bem universal. E daí ela pegou que ela já tinha usado esse nome Kentucky e colocou no Google, e daí achou coisas tipo um nome de um cavalo britânico, um prato japonês, mais alguma outra coisa de outro país, assim. Ela achou que era um nome que servia bem. Eu vi muitos comentários de pessoas comparando com Tamagotchi, né? Sim. Com a palavra Tamagotchi e com o conceito de um Tamagotchi. Mas achei bem, bem engraçado ler essa entrevista e ela falou, não, foi um negócio que surgiu ali na hora e ficou. Sim. É bem menos elaborado do que você imagina. Vamos começar pelos positivos da história. Como o Tots falou, é uma sessão de... Você pode dizer até que é uma sessão de microcontos, né? Se não fosse por, eu diria, 4 tramas que elas seguem até o fim do livro. Uhum. E um dos aspectos que eu mais gostei desse livro foi o fato de que, se eu não me engano, nenhum país se repete. A história se passa em diversos cantos do mundo, até mesmo nas micro-histórias. Uhum. E, tipo, tem a sua dose de coragem e pesquisa ali em você tentar representar uma diversidade cultural tão ampla como o mundo inteiro. E é muito interessante como ela trabalha isso, sem cair em clichê, sem cair em estereótipo. São pessoas que vivem em locais diferentes do mundo, têm as suas características, têm os seus traços culturais, e como elas vão se desprendendo disso por esse brinquedo universal, né, o Kentucky. E isso até é interessante pra trama, porque em alguns casos alguém tenta ligar pra outra pessoa, tenta se comunicar de outra forma, e às vezes não consegue, tem dificuldade, porque pelo Kentucky, o Kentucky traduz pra pessoa que tá... Normalmente alguém num tablet ou num computador que tá controlando, e tem uma tradução meio que em tempo real, quando a pessoa fala. Só que do YouTube ali, né? Tipo isso. Eu até acho interessante que não é tão mágico, porque tem na história da coelhinha, ela tipo,
o Kentucky traduz sempre o que a mulher vai falando, só que às vezes ela vê algo escrito. E daí quando é algo que tá escrito numa parede, na geladeira, daí ela não consegue, porque a coisa não traduz. Ela tem que anotar e traduzir por conta própria, né? Isso é um negócio interessante. Agora não tô lembrando se a gente mencionou que cada Kentucky é um bicho diferente, né? Sim. E o que mais aparece na história é o coelho, se eu não me engano, que tem acho que umas 3 histórias que ele chega a aparecer o Kentucky do coelho. Mas tem de dragão, a topeira, corvo, né? O do corvo é até um pouco bizarro. O panda. O panda, sim, o pandinha. Tipo, como que as pessoas fazem essa seleção? Nunca chega a explicar, né, muito da seleção. Acho que tem 2 ou 3 histórias em que você tá no ponto de vista da pessoa antes dela comprar o Kentucky. Uhum. A maioria, tipo, já tem ou ganhou. E isso é uma parada muito louca, né? Como ela trabalha o fato de que alguém daria algo assim de presente pra um amigo, pra um familiar, pra um filho. Tem um filho que dá pra mãe, né? E que eu achei bem interessante aquilo, porque ele que é da coelhinha, né? Que ele dá pra mãe o código, né? Uhum. E aí ele fica. E ele, tipo, dá a impressão de ser um filho ausente, assim, que não gosta muito de falar com a mãe. E aí quando ele dá pra ela e ele fica querendo saber, né? O que ela. Ele passa a falar com ela. E daí, tipo, a única comunicação que eles passam a ter é meio que sobre o Kentucky. E daí ela tá feliz. Que ele também tem, né? Depois ele passa a ter, mas aí quando ele passa a ter, ele já não fala mais com ela. E é engraçado porque ela comenta isso, assim, que ela finalmente, tipo, o filho presta atenção e quer falar com ela, mas é só sobre o Kentucky. Ela se questiona muitas vezes sobre. E é uma das minhas passagens. Uma das passagens que eu destaquei é sobre essa personagem. Que ela se questiona o fato dela ser uma pessoa que gostava de observar a vida de outra pessoa. E o filho dela ser uma pessoa que gosta de ter a vida observada, dizia o quê sobre a relação deles de mãe e filho? Uhum. Ela não conseguia chegar num consenso. Ela não conseguiu processar muito bem isso. Processar muito bem, tanto que ela deixou de lado. E acho que deixar de lado é uma constante também nessa história, né? As pessoas deixando a sua vida, na vida real, por assim dizer, de lado pela vida do Kentucky, né? Que elas têm ali sendo observadas ou observando, né? Sim, porque é aquilo lá, das pessoas solitárias, né? Porque imagina quem que vai querer ser um Kentucky, porque, tipo, supostamente tu precisa gastar muito tempo ali, né? Sendo o bichinho. Então é tipo alguém que fica muito em casa. Tipo, essa mulher do coelhinho é uma mulher aposentada, aparentemente. Ela, tipo, fica em casa o tempo todo, então ela tem a disponibilidade de ficar ali controlando o robozinho, né? Eu acho que o que eu mais gostei foi um que só durou um capítulo, que é aquele que é na França eu ia comentar dessa história. que é um cara que ele a mestra, a ama dele mora, acho que é no mesmo prédio que o irmão dela, que também tem um Kentucky, e às vezes ela vai visitar ele e leva o Kentucky dela junto. E ele começa a se comunicar com o Kentucky do irmão dela, quando ele vai visitar. E porque o irmão, né, na casa dele, tem lá uma coisa no banheiro, ele pintou as letras, acho, no banheiro, ou algo assim. E aí dá pra apontar as letras. E aí ele começa a conversar com ela e eles eventualmente trocam e-mails, eu acho. E ele começa a trocar e-mails com ela e ele descobre que ela tá... Acho que os dois estão, tipo... tipo, um tá em Taiwan, outro na China, é algo assim. Eles estão relativamente próximos. Quer dizer, é um país gigantesco continental, mas tipo, tão próximos mais ou menos no mesmo continente, ao menos no mesmo país. E aí ele descobre que ela tá sofrendo violência doméstica, né? E quer fugir do marido dela. Mas aí no final ele acaba por... agora eu não lembro como é que foi que o... Assim, o marido, basicamente o marido da mulher, porque ele tava se comunicando com ela, a mulher que era o Kentucky, né, do outro cara, o marido dela acaba descobrindo e manda um e-mail pra ele. Ameaçando bater na casa dele, né? Se ele continuasse.
E no fim ele descobre que que o dono do Kentucky, que era a menina, também acabou sabendo, né? Porque aí não fica bem claro, assim, como é que foi, se foi ela que contou, se foi o marido dela, alguma coisa assim. Mas o dono... Pelo que dá a entender, o cara... É que eles ganharam os Kentuckys do pai, né? Tanto o irmão quanto a irmã. Teve uma... Ele morreu e ele dava animais na infância pra eles, nunca durava, e ele queria dar algo que durasse, e ele deu os Kentuckys. Uhum. E aí o Kentucky dele, pelo que dá a entender, no começo era só um Kentucky, ele não era só um Kentucky pra, tipo, ser escoro do pé. E era isso. Fazer massagem no pé. Fazer massagem no pé, e ele ensinava francês pra ela, né? Sim. Uma period, tipo. Só que aí, com o final da história, quando você descobre que, tipo, quando ele aparece no apartamento, caça o Kentucky e, tipo, revela que ele conversou com o marido, que ele sabe o nome da mulher e tudo mais, deu pra ver que a relação deles era muito mais aberta do que ele dava a entender. Ao ponto dele substituir o Kentucky da irmã sem a irmã saber, né? Uhum. Ele apaga a conexão. Sim. Eu ia falar exatamente desse conto, porque eu ia perguntar pra vocês qual foi o primeiro choque que vocês tiveram na história. E pra mim foi justamente esse conto. Assim, até então eu tava lendo o livro bem de boa. Aí que eu vi que a coisa começa a ficar mais derradeira nas histórias, sabe? Porque essa é uma história isolada. E ela vai, assim, muito bem até a parte que... Assim, acho que é a mesma parte que o marido da menina, né? Que está no Kentucky do irmão da francesa. Até na parte que ela... que o carinha, no caso do Kentucky da francesa, recebe o e-mail do marido da menina do outro Kentucky. Até ali ok. Mas o desfecho desse conto, pra mim, foi bem sombrio, assim, sabe? Foi bem... Tipo, a primeira vez, eu acho que é a primeira vez que nós vemos, de fato, que eu me lembro, pelo menos, uma assim, violência sendo feita com os Kentuckys, sabe? Sim, e eu também, que eu tava dizendo antes, que eu não sei se ficou bem claro se, tipo, o cara tava como é que diz? Em cahoots. Pois é, pra mim ficou muito assim, que tipo, ele tava em cahoots com o marido da Taulin. Tipo, quem sabe até pra manter ela, tipo... Não tem um interesse que ela não escape, talvez, né? Exato. Aquilo ali foi o primeiro choque. O segundo choque que eu tive foi na história do Grigor. Quando ele tá... que o Grigor é um menino que vende, né, as conexões dos Kentuckys para as pessoas que querem... Tá na Croácia. Eu quero um Kentucky assim, eu quero um Kentucky que esteja em tal ambiente. Ele, na verdade, assim, ele faz um farming. Ele faz farming. Sim. Ele farma e vende. Ele compra dezenas de tablets, controla todos ao mesmo tempo, começa a anotar detalhes de onde que tá e cria anúncios no eBay da vida dizendo, olha, tem um aqui numa vila isolada, num lugar paradisíaco, né, ou às vezes até tipo é um lugar pobre assim, e dele fica pensando, tipo, vai ter algum rico em algum lugar que vai querer ter essa experiência de morar numa favela, por exemplo. Ir lá, né? Precisar ir lá. Eu acho que essa deve ser uma das minhas histórias favoritas, apesar de, assim, das grandes histórias que tem mais de um arco, mais de um capítulo, vamos dizer assim. Eu gostei acho que todas. Essa história é a que eu mais... achei a mais interessante. Que mais se desenvolveu. Porque ela começa deveras bem... Ok, qualquer coisa. Ela começa assim com o carinha de vou tirar um proveito disso aí. Vou tirar um proveito. Eu gostei desse carinha. E daí a expectativa é que eventualmente a empresa dos Kentuckys vá barrar isso, vai ter alguma regulamentação. O governo, e nada disso acontece na história inteira dele. Tipo, ela vai pra outro lado. É isso que é a parada mais interessante. Ela brinca um pouco, a Samantha brinca com a tua expectativa nessa e outras histórias, mas essa é uma das que no primeiro capítulo ela monta um cenário bem previsível e depois ela vai te mostrando que não era tão previsível assim no fim das contas. Tem pequenas dicas de pra onde a história dele ia ir, que é quando ele vende uma conexão e ele recebe uma observação do comprador, que é tipo,
nossa filha morreu e eu sempre quis ter uma filha pra cuidar. Uhum. E daí ele comenta que ele ficou desagradado com esse comentário porque ele só queria saber de vender, ele não queria Sim. se envolver. Exato. Ele não queria criar laços com os compradores. Ele não queria criar laços, só que e justamente, né, para onde a história dele vai, ele acaba tendo que se envolver diretamente com uma das conexões. E não só isso, como também criar laços na vida real, né? Ele é uma pessoa solitária, ele vive ali com o pai dele, que faz uns iogurte pra ele, porque não tem dinheiro pra comprar iogurte. E ele tem, tipo, uma vizinha que meio que parece que é afim dele, e ele, tipo, simplesmente não quer criar laços. E ele só começa a criar um laço com ela porque decide chamar ela pra trabalhar pra ele. Então depois ele. Que o Kentucky dela morre, né? Justamente por incidente com o Kentucky, inclusive, né? E dela morre. E ele passa. Ele tem essa evolução dele como personagem também, de começar a ver crescer um laço pessoal, né? Alguém que passa o dia focado só naquilo, nos Kentuckys, porque ele precisa de dinheiro, né? Não tem dinheiro. Então vamos começar a falar a fundo dessa história, porque o final dela é muito interessante, né? Pra onde vai? Vai até pro Brasil, inclusive. Eu ia até comentar, cara, é incrível a quantidade de livros e obras por aí que fazem alguma referência ao Brasil de alguma forma. Mas não é uma referência boa ao Brasil. Não. Mas, inclusive... Mas, cara, se você parar pra pensar, não é uma referência boa a nenhum dos países, porque só termina nas merdas as histórias. Mas eu achei engraçado que na primeira vez que eu abri esse livro, quando eu fui comprar ele, eu abri justamente na página desse conto em que ela diz que é o Brasil, em que tá... Brasil, Roraima, Nossa, né? bem no fim, Roraima, então. Brasil. É uma baita pesquisa, na verdade, porque depois eu fui pesquisar... vamos dar um pouco de contexto antes de falar isso. Eventualmente, né, ele tá lá com a parceira dele. Com a Polvo. Nikita, nem lembro. Nicolina. Ela tá investigando uma das ligações, né? Dos tablets, né, dos Kentucky. É um dos tablets que já fazem meses que eles estão com a conexão ligada e nada acontece, sabe? Não... Eles conseguem ver algo de umas gaiolas. Tipo. E aí, quando ela consegue fugir, né, desse lugar com o Kentucky, ela descobre que é um cativeiro no Brasil, em Roraima, inclusive. É num vilarejo chamado Surumu, se eu não me engano. Sumuru. E daí depois eu até fui pesquisar pra ver se esse vilarejo existe mesmo. É um rio de Roraima. Então deve ter algum vilarejo com esse nome, se tem um rio. Possivelmente. Ela usa do artifício, tipo, é um vilarejo tão obscuro que não tem nem entrada no Wikipedia. Não tem no Google, realmente não existe entrada no Wikipedia pra vilarejo. E, enfim, ela descobre que tem uns caras que estão prendendo uma garota ali que foi raptada, e eles entram em contato. O Grigor e a Nicolina entram em contato com a mãe dessa garota, só que eles não conseguem se comunicar porque ela é espanhola? É venezuelana. Isso aí. Enfim, aí eles fazem um negócio mega elaborado pra conseguir o resgate dessa garota, né? Falam com tudo que é unidade de polícia por aí e tal. É bem interessante, porque eles ligam pra vários policiais e nunca não conseguem. Eles sempre tentam, ou cai a ligação, ou os policiais, sei lá, mandam ligar para outro lugar. Em nenhum momento eles se tocam que, tipo, os policiais estão envolvidos nesses esquemas de sequestro, então, portanto, não vão fazer nada. Eles descobrem que os do Brasil estão envolvidos porque eles sempre sempre dão um jeito de não resolver. Daí mandam fotos e vídeos para jornais, e enfim, que a situação se resolve, né? Ou não, né? Porque aí dá um... Eu particularmente não entendi muito bem o final dessa história. Eu também não. A garota volta pra casa e leva o Kentucky que resgatou ela junto. E aí o Grigor tá sozinho na sala, olhando pra tela, né? Vendo o que tá acontecendo. E dá a entender que o sequestro foi pago pelo pai...
Cara, o que eu entendi é que o pai tava vendendo a filha. Tava vendendo a filha, e daí você. Pois é, o pai tinha. E daí, vendido, como ela voltou pra casa, o cara queria o dinheiro de volta, né? Queria O o cara dinheiro que de pagou volta, pela menina. Agora, E o pior de tudo dessa história é que o pai e o carinha que estavam na mesa eram os únicos que falavam inglês. Ou seja, estavam falando tudo que ela na família que tava nem aí, não tava nem sabendo o que tava não acontecendo. entendia, né? Não entendia o que tava acontecendo. Eles estavam falando com a mãe e com a filha na cozinha, e elas estavam, tipo, lavando a louça e tal. Isso. Agora que você falou, faz sentido ele ter vendido a filha. E daí, tipo, o Grigor fica horrorizado com aquilo e daí aí que ele se toca que ele indaga se ele deveria até falar pra Nicolina disso. E falou que depois dessa não queria mais saber dos Kentucky e nada. Queria vender o que tinha e acabar com tudo. Desativa a porra toda. Basicamente ele fala assim, isso daí não é pra mim. É um cash out. Cash out. Que é muito interessante demonstrar como, tipo, existem várias histórias a gente que joga bastante videogame, aquele negócio de, tipo, aqueles jogos de escolha em que nenhuma das escolhas é uma escolha boa no fim do dia, tipo, né, Tots? Por mais que uma escolha pareça que vá salvar todo mundo, ela acaba, sei lá, matando um monte de gente no processo. E é basicamente isso que acontece com o Grigor, né? Ele e a Nicolina vão lá, salvam a garota e tem essa aventura, por assim dizer. Só que no fim eles percebem que, tipo, não existia um lugar bom pra essa garota retornar. Ela não percebe, né? A Nicolina não percebe. Só o Grigor percebe isso. A Nicolina terminou a história ainda com um risco de esperança, né? E fala tipo, conseguimos fazer algo bom pra menina e pra família dela e tal. O fato do Grigor ser a pessoa que vê isso acontecendo é interessante, porque, tipo, como o Todd estava falando, ele tem um desenvolvimento de personagem, ele começa a se importar com relações. E, tipo, isso parece ser um final de, tipo, não existe esperança na humanidade. Eu acho que foi um final bem nihilista pra ele, pra mim, realmente. Sim. Mas o que eu queria falar comentando dessa história é que esse foi o segundo grande choque do livro pra mim. Não o final da história, porque o final você descobriu só depois, né? Mas tem uma parte que ele tá descrevendo um dos Kentuckys, que é aparentemente do uma família... das galinhas? Isso, do açougue das galinhas, cara. Nossa, aquilo ali foi o segundo choque pra mim na história, assim. Na verdade, ali é o primeiro red flag, né? É o primeiro alerta vermelho. Sim, mas assim, o primeiro pra mim realmente veio com o da Taolin, né? Que é da irmã francesa com o irmão lá. Mas o que tem as galinhas? A parte que ele descreve que eu não sei como ou porquê que o Kentucky foi jogado ali junto com as galinhas. Na real, são as galinhas que estão pro abatedouro, né, cara? Que elas estão num caminhão já. Ele ouve gritos de pessoas, né? Tem uma pira assim, não tem? Pois se eu não me engano, é o empregado da casa, tipo um mordomo, alguma coisa assim, que pega o Kentucky e daí leva. Aí, eu não entendi o porquê que ele faz isso, mas acontece. E daí o Kentucky da família ali, a família rica, é levado num caminhão de transporte de aves, assim, né, pro abate, porque elas já estão tudo depenadas e sem bico, e então tudo, é uma cena bem desagradável de ler, assim, cara. E tá dentro do caminhão junto com o resto das aves. Ele até comenta que fica tudo manchado de sangue e as aves estão todas desesperadas e tal. Eu nem lembro como é que termina essa parte da história. Ele desliga a conexão. Sim. Ele ouve um grito que ele não consegue reconhecer se é de uma ave ou de uma pessoa. E aí ele desconecta. E o terceiro grande choque pra mim foi... Não, esse eu vou abrir um parênteses aqui que não foi bem um choque, porque é uma história isolada. Mas um ponto bem triste, acho que talvez a história mais triste de todas seja do Cláudio. Cláudio é o cara que tá com o tio morrendo no hospital. Mas é só um capítulo essa história, né? É só um capítulo. Por isso que assim não tem tanto impacto, eu diria, mas eu acho que deve ser uma das partes mais tristes. Fala o que acontece. É um sobrinho, né, desse tal tio, o Cláudio. O Cláudio é o sobrinho, no caso. Ele vai visitar o tio que tá morrendo no hospital. Eu não lembro em que país que é. Já. Tá no leito de morte, assim, não consegue falar direito, tá respirando por aparelho. E ele vai visitar o tio e descobre que, não sei se eles não tinham muito contato e tal. O pai dele também, algum tempo antes, foi visitar o tio pra ver como tava. E basicamente sobrou pra esse sobrinho resolver as questões do velório e tudo mais que ia se encarregar depois da morte do cara. E daí ele descobre que vai ver os pertences do tio no quarto e tem uma caixinha metálica que ele vai ver e é cheia de fotos
E isso deixa entender que são as fotos da família que tá controlando o Kentucky, que tá no quarto fazendo companhia pro velho. Uhum. E daí... O Kentucky, inclusive, quem comprou foi o Cláudio. Deu de Isso. presente pro tio. É. E tem um comentário muito interessante, antes de tu finalizar a história, que ele fala que ele e o tio eram muito próximos, eram muito amigos, e eles faziam piadas de humor mórbido, sabe? E ele pensava É verdade, que nesse verdade. momento no hospital eles iam fazer esse tipo de piada. Só que, Sim. claro, né, o tio já não falava. Só que daí, tipo, ele se toca que, eu comprei um Kentucky pra ele não se sentir sozinho, e desde então a gente nunca mais conversou. Não lembrava desse trecho. Tem esse trecho que ele fala, tipo, que ele deu o Kentucky como uma maneira do tio não se sentir sozinho, só que isso isentou ele da responsabilidade de fazer companhia Sim. pro tio doente, sabe? Tipo, é um dos vários comentários que ela faz sobre esses presentes de tecnologia. E no final dessa história diz que em alguns dos contos, né, é revelado quanto tempo que o Kentucky ficou ligado, e o Kentucky do tio dele ficou ligado por uns 80 e tantos dias. Em quase todas as vezes que basicamente o tempo. termina Todos diz que o tempo. acaba a conexão com todos que Não história... todas, são só algumas. Assim. Não, todas as histórias que encerram com, tipo, o fim da conexão, ele conta. As que, tipo, morre a conexão no meio ou não morre a conexão, não chega a citar. E daí isso deixa eu entender que fazia basicamente quase 3 meses que o sobrinho não falava com o tio, né, no caso. Isso mais ou menos esse tempo tipo, acabou de surgir essa mania, né? Tipo, tá no início da mania dos Kentuckys. Então é por isso que não acaba, tipo, ainda não existe uma regulamentação, como no esquema do Grigor lá, porque todas as histórias meio que estão dentro dessa janela, assim, tipo, faz o que, 4 meses, 3, 4 meses que foi lançado esse brinquedo, né? Na verdade, é muito interessante que no começo da história, os primeiros contos é um brinquedo, é uma novidade, é algo que muitas pessoas ainda não aceitam. E no fim da história, tipo, nos últimas 50 páginas, todas as histórias em algum momento falam: agora é comum você ver Kentucky em todos os lugares, basicamente. Eles tomaram conta do... Eu analisei o livro, o universo do livro, né, que no caso o nosso mundo de verdadeinha, eu relacionei muito com o Pokémon, cara, porque no universo do Pokémon, tudo na civilização deles gira em torno de Pokémon, é Pokécentro, Pokémon tá tipo envolvido com a cultura deles. Não que o Kentucky chegasse nesse nível, mas a leitura que a gente faz é que eles estão por toda parte, e no final do livro você faz muito presente. Tipo, eles são essenciais para a vida já no fim. Eu tive uma interpretação que me lembrou um pouco de Pokémon, assim, é algo que pode ser não necessário, mas ele tá inserido com todo mundo, em todas as culturas. Até lá na menina capturada lá, né, no Brasil, por exemplo. Mas eu acho que é mais o Tamagotchi mesmo, que, tipo, porque é uma febre momentânea e de repente chega num ponto em que todo mundo tem, algumas pessoas compram mesmo sem saber, tipo, compra porque todo mundo tem. E chega num ponto, lá depois da metade do livro, em que começa a ter algumas histórias, falar sobre notícias e coisas ruins relacionadas a Kentucky. Que tem tipo aquela que se passa na Itália, que é em que a psicóloga sugeriu um Kentucky pro menino não se sentir sozinho, né? E depois a mãe do menino, né, que o casal é separado, exige que o pai desligue o Kentucky porque tem tido muito casos ligados à pedofilia e tal. E daí o cara não quer desligar porque ele acabou se apegando, né? Não só isso, mas o cara também achou um absurdo, né? Porque ele falou, não, você tá lendo muita coisa e tal, então achou que era um pouco de paranoia da mulher, né? Eu quero debater essa história mais a fundo depois. Uma coisa ali, antes da gente seguir, essa que tu tava contando do tio e do hospital, ela é interessante, esse final dela que tu falou, né, que acaba a conexão, mas essa conexão acaba porque o Kentucky se suicida. Sim, é verdade. Logo depois que o tio morre. Isso, no 11º andar. O sobrinho, vendo as fotos, quando ele descobre que era uma família muito pobre que estava do outro lado do Kentucky, era uma criança. E que o tio dele ficou doando dinheiro e tal, e nas fotos, tipo, tem várias cartas de agradecimento e fotos com os presentes. E daí, quando ele morre, o sobrinho vai tentar procurar o Kentucky e ele chega
na sacada ali, né, do hospital, e o Kentucky tá espatifado no asfalto lá embaixo. E é um dos exemplos, assim, dos choques que o João tava falando, de tipo... Dá-se a entender que o Kentucky vira a vida da pessoa e tu fica meio desconfortável com essa quebra de conexão. Como no caso da francesa, o cara foi retirado da conexão. É quase como se tivessem assassinado ele. Uhum. Dá essa dualidade no sentido do que é encerrar uma conexão. Né? E em vários momentos do livro também fala que o Kentucky é uma vida, né, cara, querendo ou não, porque é uma pessoa que tá espiando por trás. E a maioria dos casos do livro são pessoas com muito tempo disponível, ou seja, aquilo acaba virando boa parte da vida da pessoa, que é o caso da Emília, né? É verdade. Acho que a parte da genialidade do aparelho é isso da conexão ser uma só. E é isso que deixa mais parecido com ter uma vida, né? Porque é uma e acabou e pronto. Não é substituível. Quer dizer, você pode substituir se você quiser comprar outro, né? Mas a conexão é única. Mas aí você que tá ouvindo aqui essa sessão de spoilers sem ter lido o livro, você pergunta: tá, mas e os animais de estimação? E os pets? O que aconteceu? Pois o livro fala sobre isso. Por isso é importante que você tenha lido o livro antes de ouvir a sessão de spoilers. A sessão de spoilers, no caso, é o episódio inteiro, né? Eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, né? Em algumas histórias, eles comentam sobre a questão dos animais de estimação, né? Cachorros e gatos. Algumas pessoas que são contra Kentucky falam: por que você não vai lá e adota um gato? E um dos pontos de marketing do Kentucky é que ele não faz sujeira e ele não precisa de alimentação como um animal de estimação. Vai passear, não tem que não sei o quê. Exatamente. Ele é um autônomo, ele só precisa ser carregado na bateria. Que isso é outro jeito de matar a conexão, né? Zerar a bateria do Kentucky. E aí, é muito interessante que todo momento em que algum animal aparece nessa história, ele tá na rua, saca? E é meio que um comentário velado sobre o que aconteceu nesse mundo, entendeu? Tipo... os Kentuckys tomaram conta das residências, as pessoas preferem ter alguém vigiando elas dentro da residência do que ter um animal de estimação, né? Isso acontece muito na história do Marvin. Do Marvin, né? Porque é a que mais se passa na rua, né? Mas, tipo, tem algumas outras histórias em que o Kentucky, sei lá, foge ou tem alguma passagem na rua e, tipo, os animais estão sempre fora das residências agora. Tipo, é esse o mundo dos Kentuckys. Parabéns, sociedade. Foi isso que você conseguiu. Eu não sei se foi exatamente um choque, mas eu acho que o primeiro momento assim que eu achei muito forte foi no conto do Asilo, que é um conto único também. Porque eu achei muito forte, porque eles compram 2 Kentuckys para um asilo, né, para fazer companhia pros velhos, né, que estão ali sozinhos, esquecidos. Interagirem, alguma coisa. E daí eles ligam os 2 Kentuckys e, tipo, alguns minutos depois de ligar, um deles se desliga, se desconecta. E aí eles se tocam que é provavelmente porque a pessoa que estava do outro lado não queria ficar interagindo e vendo um monte de velhos. E logo depois o segundo se joga na piscina também e velho se joga junto. Essa da pessoa que você jogou junto, eu não entendi. Foi a enfermeira que tava junto com... Não, a velha se jogou na piscina pra tentar pegar o Kentucky. Porque tem uma hora que o parágrafo tá falando da mulher, que eu não lembro o nome, que é a enfermeira ali, né, uma das cuidadoras, e que tá falando com o cara que basicamente cuida das coisas ali, né, que até faz um comentário, ele percebeu que ele é basicamente tão velho quanto as pessoas que ele cuida. E daí eu não deu a entender que se a pessoa que você joga na água pra tentar pegar o Kentucky é uma das idosas que tá sendo cuidadas ali, ou é a mulher que tá com ele, a enfermeira. É uma idosa e a enfermeira tenta segurar... Pra segurar ela? Então é isso. Essa parte eu não entendi. O enfermeiro aproveitando que o Tots falou, esse foi o meu primeiro momento de choque também do livro. Que foi do tipo... essa história vai pra alguns lugares. E eu tenho uma citação um pouco longa aqui, que descreve exatamente isso que o Tots estava falando, mas ela tem um comentário muito interessante sobre essa autonomia dos Kentuckys. Assim que os 2 Kentuckys começaram a se mover, alguns idosos se aproximaram. Os coelhos circulavam entre seus pés e eles, com dificuldade, erguiam as pernas para deixá-los passar, como se os Kentuckys fossem brinquedos de fricção, incapazes de desviar de obstáculos. Não haviam transcorrido nem 10 minutos quando um deles estacionou junto à janela principal e não se mexeu mais.
tinha se desconectado sozinho, e Eider teve que explicar várias vezes a Camilo que não havia muito que pudesse ser feito a respeito. Até onde ela sabia, se o usuário de um Kentucky queria abandonar o jogo, o aparelho já não podia voltar a ser usado. Acha que é por causa dos velhos? Perguntou Camilo. Era algo que Eider não tinha pensado. Nunca tinha lhe passado pela cabeça que agora, além de todas as especificações que era preciso ler quando se comprava um eletrodoméstico novo, tinha que pensar também se seria digno para esse objeto viver ou não com as pessoas. Quem iria refletir, diante de uma gôndola de supermercado, se o ventilador que se está pensando em levar para casa estaria de acordo com a ideia de ventilar um velho de fraldas assistindo a TV? Isso resume, para mim, a melhor ideia do livro inteiro. Sim, isso é bem interessante, porque lida muito também o afeto que as pessoas passam a sentir ou não, né, com os Kentuckys, e às vezes como vira uma relação de violência, né, e de assassinato, às vezes, do próprio Kentucky. Nossa, tem um microconto perto do final que é uma mãe que compra um Kentucky para 2 filhas. Aquele eu não entendi aquele, cara. Eu não entendi aquele. Ela compra o Kentucky para as 2 filhas e quando ela ativa o Kentucky Berserk, sabe? Fica louco. Começa a berrar, né, com o barulhinho e bater nas meninas e se bater nas paredes e ela quebra o Kentucky. Ela acaba tendo que assassinar o Kentucky. Explicando, João, é a mesma situação do asilo. A pessoa que estava do outro lado simplesmente não estava afim de ser Kentucky de 2 crianças. Só que, tipo... Ou tava e queria brincar de ser maluco, né? Queria interpretar Eu acho que é justamente isso, Otávio. Eu acho que a pessoa se empolgou até demais ali. Ah, tá bom. Não, podia ser que ela queria simplesmente, né, interpretar um maluco com aquele Kentucky, né? Pode ser, mas tipo, é interessante mostrar, de certa forma, a liberdade do anonimato, né? A pessoa se sente livre pra, tipo, quebrar a casa da outra se ela quiser. Isso foi interessante demonstrar que é algo que ocorre bastante, né? O poder do anonimato, né? Nas redes sociais. Que na entrevista que a Samantha dá, ela diz que, tipo, é um pano de fundo do livro dela, né? Sim. As redes sociais, essa relação que nós temos. É isso que eu gostei muito, é que todos esses assuntos, que são coisas que talvez ela podia ter... Acho que poderia ser muito bem um livro ruim se ela não tivesse tocado nessas coisas em prol de fazer a ideia mais comprável, assim. Mas ela ataca todos esses problemas que, tipo... fica muito realista, né? Essas pessoas sempre tem essa questão de ter um pedófilo do outro lado. Tipo, quase todo mundo que ali com o Kentucky pensa nisso em algum momento, assim, tipo, pensa 2 vezes antes de se comunicar ou não com o Kentucky, se tem essa preocupação, fica pensando se tem um pervertido ali que só quer ver mulher pelada. E às vezes tem, né? E às vezes a pessoa que está do lado sendo vigiado também quer participar desse jogo, né? Exibir pro outro lado da câmera, como fica bem evidente em várias histórias. Sobre essa questão também, né? A frase que a Samantha fala nessa entrevista que o Tots falou, que o voyeurismo nos fascina, segundo ela. Isso é verdade. Nós somos viciados em vigiar, assistir a vida das outras pessoas. Sim, não é existe isso. um melhor momento pra falar disso do que quando tá rolando Big Brother. Exatamente. Eu ia dar o exemplo do Janela Indiscreta, mas ok, Big Brother também funciona. Mas é isso. É mais atualizado. É porque assim, no Big Brother tem, quer dizer, isso no Kentucky também, né? Mas é que você sabe que está sendo observado, né? Mas acho que a questão é ela menciona isso na entrevista, eu acho também, tipo, da sensação de você observar alguém e a pessoa não souber que ela está sendo observada e dessa sensação de ver alguém no seu natural, sabe? Tanto que alguns dos clientes de Kentucky, né, quem tem o boneco para ser espiado, no caso, por exemplo, a mulher lá da França, ela colocou regras pro Kentucky, se ele não obedecesse, ela ia simplesmente desligar, né? Porque, você pode me espiar, mas essas são as condições. No meu quarto, se eu tiver com um homem na casa, não se mexa, e entre outras coisas. E ela deixava ele ver ela tomar banho, não era essa? Ou era outra? Não, era a Eva que deixava. Verdade.
faltam 2 arcos pra gente comentar que eu acho que são mais relevantes, que é o do pedófilo e o da artista, né? A gente não falou muito da Emília também, né, cara? Quer dizer, do desfecho dele, pelo menos. Ah, né, da velhinha. Ah, tá certo. A Emília, então, é a velhinha, né, que tá com o filho morando em Hong Kong, que meio que se distanciou dela. E ela tem outras 2 amigas, assim, onde é que ela vai fazer ginástica? Tem a Glória, que é a mais chegada nela, e tem a Inês, que é que não, ela, com quem elas não têm muita paciência, porque é uma mulher muito chata, pelo menos. Não gosta de Kentucky. Que não gosta de Kentucky e tudo mais, Daí ela basicamente ficou se dispondo muito melhor com a Glória, porque também compartilha da ideia dos Kentuckys com ela, gosta e tal. Tanto que, vamos contextualizar um pouquinho, a Emília, no caso é a mulher de 60 anos que mora sozinha e tal, e ela controla, no caso espia, através do Kentucky, que é uma coelhinha, a Eva, que é uma mulher que mora lá na Alemanha. Uma mulher jovem. Uma mulher jovem que mora lá na Alemanha. E ela fica encantada com a mulher, como se fosse uma filha dela, adora ficar cuidando da menina. Até o momento que ela vê, liga o Kentucky um dia e vê que tem um cara junto com a Eva e tal. E deve ser o namorado dela, não sei o que. Ela não vai muito com a cara do cara, mas até aí tudo bem. E daí chega o momento derradeiro na história, que é quando a Eva tá tomando banho, e o cara vai ali tá na sala e vai mexer na bolsa da Eva, vai mexer na carteira e tira dinheiro. E a Emília vê isso através do Kentucky. E o cara percebe, meio que começa a ameaçar ela, ameaça matar o Kentucky na pia, e acaba não dando... A Eva impede, né? Sim. Isso, a Eva impede e acaba não dando em nada. E eu acho que o que mais me chocou nessa história é que a Emília ficou toda preocupada com a Eva, né? Porque era como se fosse uma filha dela. E tanto que foi atrás de descobrir o número da polícia lá da cidade, que ela viu através de algumas informações que o Kentucky pegou, tipo uma placa na rua, uma escrita na camisa do cara, alguma coisa assim. E o que dá de entender é que no fim da história da Eva, a Glória, que é amiga dela, dá um Kentucky pra ela, que também é um coelhinho, por coincidência, é o mesmo que ela controla lá na casa da Eva. O mesmo modelo. É o mesmo modelo, não o mesmo... o mesmo modelo, né? O mesmo animal, no caso. E eu só não entendi uma coisa, cara, que no final da história da Eva, até aquele momento, na história da Emília, no caso, a Emília tinha tentado ligar pro Klaus, que é o nome do namorado da Eva, pra ameaçar ele, eu sei que você pega o dinheiro dela, não sei o que e tal. E até então não dá muita coisa, o cara só manda umas mensagens meio obscenas pra ela até então. E no finalzinho... Ele é pago, né? Isso, diz que ela paga pelos meus talentos sexuais, e assim vai. Isso aí. E no finzinho da história, e eu não sei o quanto isso teve a ver com o coelhinho que ela também ganhou da Glória, no finzinho da história, ela vê o Klaus falando com a Eva, só não consegue entender o que eles dizem. E no fim da história, a Eva usa o celular do Klaus pra ligar pra Emília e falar, a gente viu você assim de tal forma e tal. Ou seja, eles também estavam espiando ela e deu a entender que o Kentucky que ela ganhou da Glória era o que eles estavam controlando. Não foi isso. Foi assim. Não foi isso? Então não entendi. É porque assim, que ela ganhou entrou em contato com eles. Ela deixava o Kentucky que ela ganhou assistir enquanto ela controlava o outro Kentucky. Sim, é verdade. E aí, e ela tinha... Quem que era a Eva, né? Sim, e tinha um esquema que o Klaus ligava pro número, pra ela, e ela não entendia, ela tipo, ficava ouvindo ele falar, e ela meio que tinha ela ficava excitada, né? Pensando, ela sonha e tal, tem sonho erótico, acho, com o Klaus e tudo. Isso é verdade. E ela também, ela via a Emília, a Eva como uma filha e tal, e também tinha várias fotos, então ela tinha fotos do Klaus e da Eva pela casa dela. E aí a coelhinha dela pegou, vendo tudo isso, vendo que ela assistia, entrou em contato, e tanto que a Emília vê pela câmera quando o Klaus recebe uma ligação e olha, né, pro Kentucky, e essa ligação é a coelhinha dela que ligou pra contar isso, dizendo que tinha fotos e coisas, e manda as fotos pro Klaus. E daí por isso que eles ligam pra ela, e daí tiram sarro dela, porque ela é uma velha e fica assim imaginando, sei lá, com eles, né? Tem desejos sexuais pelo casal, né? E daí tiram sarro dela, né?
É que essa que é a parada, né, da história dela. Ela é uma pessoa muito bem intencionada porque ela adota a Eva como E a uma Eva filha, gosta né? muito dela, né? A Eva, tipo, chama ela de Sim. coelhinha, coloca um lacinho, coisa dela, Sim. tudo. Trata bem ela. Só que aí quando ela descobre que é uma velha do outro lado, vai tudo pro caralho, né? Pô, E ali foi uma revelação muito podre da Eva pra mim, sabe? Porque até então ela era vítima da história do Klaus, né? É que ela a Emília via ela como talvez uma pessoa, sei lá, né, meio indefesa, Sim, que sofria alguma coisa, mas no final, se calhar, ela não era. Se calhar ela era uma pessoa escrota também. Exatamente. E outra que um comentário que tem nessa história é sobre essa relação das mães e filhos. E constantemente ela fica falando sobre como ela perdeu o contato com o filho e só conversa sobre Kentucky e tal, até um ponto que eles nem conversam mais porque o filho se apaixonou pela mulher que tá do outro lado do Kentucky dele. Isso, inclusive, no começo da história da Emília, dá a entender que ela acha que é ele com a Eva, eu entendi. Porque ela pergunta, é tua namorada, não sei o quê? Então ela achou que ela tava vendo alguma coisa... Ela não entende como que o Kentucky funciona, né? No comecinho, Aí ela... E aí ela começa a sentir as primeiras dores do Kentucky. Porque o filho fala, essa mulher que tá do outro lado do meu Kentucky, ela usa botas militares e fez parte ela é da China, acho que fez parte da Revolução Cultural, não sei se é essa, porque tem tanto personagem que eu não sei se é exatamente tem, né? Tem isso. tanto personagem. Mas a das botas militares eu sei que que ele fala que ela é uma mulher forte e ela se sente pessoalmente ofendida, a Emília, que ela fala, ela fala pra si mesma, né? Eu, quando te criei, larguei mão da minha vida pra te criar, não era forte, o que é uma mulher forte, sabe? Só que sentiu as dores, né? ela sentiu essa dor, mas, tipo, pra não ter que pensar sobre isso, ela começa a dedicar o tempo inteiro total dela à nova filha dela, a Eva. É muito escapismo nessas histórias, cara. Todas elas são, né, algum nível de escapismo. E é muito interessante mostrar, tipo, que ela realmente tratava a Eva como filha, ajudava ela nos exercícios de yoga. Nossa, tipo, a vida dela virou ao redor dessa guria. Então, esse final, ele só não é o final mais cruel de todos. Dos arcos principais. Porque tem um na verdade, cara. O último supera. O último supera. Eu fiquei meio dividido. Eu acho que das histórias que tem mais de um capítulo, assim, a menos cruel, se você parar pra analisar no impacto que as coisas vão ter, é a do Marvin, a menos cruel. Vamos chegar no Marvin também. Vamos a do Marvin, então, acho. A do Marvin, que eu imagino também, se ninguém falou dela até agora, o motivo que eu não falei, pra mim é a única história que não precisava existir nesse livro. Eu achei péssima essa história. E por vários motivos, e tipo, acho que não faz, tipo, que todas as histórias são muito reais, que poderiam acontecer. Essa é uma viagem completa. Essa é uma criança sonhando, cara, pra mim. Então... Não, a parte da criança, ok. Agora a parte de, tipo, alguém criou ali uma organização pra libertar Kentuckys e ficam fazendo alterações, upgrades nos Kentuckys, várias bases separadas. Uma viagem imensa. Vou te dizer, essa história é podre e ela é longa. É longa. Ela vai longe. Essa história ocupa umas 50 páginas do livro fácil. Não, não tanto assim, não é tanto. Não, 50 páginas é muito, cara. Um quarto mas do ela livro. vai muito longe. Ela dá a sensação de que é isso, porque ela vai muito... Ela é uma das últimas que acaba também. Que ali no final sobra pouca gente, né? É tipo Game of Thrones. Então vamos resumir. O Marvin é uma criança, um adolescente, que tem notas ruins na escola, e ele basicamente fez um acordo com o pai, que o pai deixa ele no escritório, a princípio estudando para melhorar as notas, e no final do bimestre, trimestre, seja lá o que for, ele vai olhar o boletim e vai ver se deu resultado. Mas Marvin é o maior inimigo de Sérgio Moro, porque ele é um hacker. É um hacker. Só que o Marvin fica no escritório do pai com o tablet e fica brincando com o Kentucky. Ficou fascinado com o Kentucky em vez de ficar estudando. É a única história que explora uma ligação ilegal de Kentucky, né? Que ele não compra uma ligação de Kentucky. Eu não lembro como se dá isso, cara. Não explica muito bem, mas ele e os amigos dele descobriram uma forma de você ativar um Kentucky sem que a outra pessoa do lado precise ativar ele, entendeu?
Ah, tá. E aí ele hackeia um Kentucky de uma loja, né? Tipo, tá na vitrine ainda o Kentucky dele. Isso. É verdade. Daí ele descobre o seu Kentucky, se não me engano, numa loja lá na Noruega. E é uma loja de, assim, eletrodomésticos e tal. Tanto que o Kentucky dele acorda e ele tá rodeado de aspiradores de pó. E daí ele começa a explorar um pouquinho a loja, faz amizade com a dona e insiste pra dona pra ter mais liberdade. Queria sair por aí, passear, e ela, um pouco de contragosto, acaba deixando. E enquanto ele tava na vitrine da loja, sempre tinha um menino que passava na frente da loja e cutucava a vitrine com o anel dele e falava com o Kentucky. E eu não lembro se... Escrevia no vidro, a revolução está vindo. Escrevia, ele era meio que um liberacionista, assim, né? Aparentemente. Isso sim foi algo que me lembrou muito de Pokémon, porque tem uma geração de Pokémon, que se não me engano é a quinta, o White, que é o Black White, que tem a organização lá que quer liberar os Pokémons. Que muito parecido com esse conto, a história é uma merda desse Pokémon aí. Me lembrou muito isso aí. E daí, no fim das contas, quando o menino tá com o Kentucky solto na rua, esse garoto apanha o Kentucky e leva pra base secreta dele, que é onde ele basicamente, ou aparentemente, ensaia dança e tudo mais e tal. É o Hub World desse Pokémon. E tem muitos Kentuckys assim, ali liberados, igual esse do Marvin. Ai, e daí todos eles conversam num chat. É meio viajão, assim, bem viajão. E no fim das contas, o que o Marvin mais queria lá era ver a neve, porque ele é de um país, se não me engano, ele é da América Central, não lembro que país que ele é. Ele é um país que tem muito sol, ele nunca viu. Mas é um país, assim, muito tropical, que muito calor e ele não tem neve, e por alguma razão a neve lembra muito a mãe dele, que já morreu e tudo mais, inclusive... Se entender que a mãe dele faleceu num acidente na neve. Morreu na neve? Em 2 passagens, mas não é explícita. E tudo que ele sempre quis, eu não sei se para fazer uma conexão com a mãe, possivelmente sim, que seria tocar na neve, sentir a neve, conhecer a neve. E ele acaba falando com esse garoto que liberou ele pra... eu quero ver a neve e tal, pá. E o garoto faz umas modificações no Kentucky dele pra ele conseguir andar sozinho por aí, um pouco mais autônomo e com menos dificuldade em terreno e tudo mais. E no fim das contas, o garoto tá chegando perto da neve, é capturado por uma família, pelo visto, dois filhos e o pai deles com o cachorro deles. E daí eles estão transportando ele, sabe-se lá pra onde? Provavelmente pra casa deles, atrás de uma picape, parece. Não importa, porque no fim das contas você nunca nem vai saber. Não importa. E basicamente a história termina com o menino, com o Kentucky do Marvin, caindo, voando, rolando da caçamba, da picape, ou seja o que for, e não se sabe se conseguiu chegar na neve, e se perdeu, se desconectou e acabou a bateria. E o pai dele chega com o boletim que tá uma merda. E o pai dele chega com o boletim que tá uma merda, porque ele mentiu. Exato. E tem uma parte grande da história que é uma sala de bate-papo, onde os Kentuckys com seus nicks ficam conversando. Isso pra mim foi lá no salão de dança, não? Basicamente. Isso aí. Nossa, cara. Tem muito o que comentar, sabe? Tipo, o garoto quer ver a neve, chega perto, se frustra, vai mal na escola. Como eu tava dizendo, pra mim essa foi a história que terminou de forma menos terrível, porque apesar de ter sido um final negativo, não foi assim nada de muito terrível. Né, cara? Não, foi, mas assim, nada de terrível, de consequências reais, sabe? Assim, a parte dele com o boletim, ou dele querer ver a neve, eu até acho ok, assim. Ou até a parte dele usar o dinheiro do pai dele pra comprar upgrade. Era da mãe dele, na verdade. Essa parte é das consequências reais. Ele usa o dinheiro da herança. E ele torra o dinheiro da herança pra que um robozinho do outro lado do mundo encosta na neve. Aí eu não tenho problema com essa parte. Eu acho até ok. Podia ser um capítulo. Eu acho ok. Podia ser uma história de um capítulo só sobre isso. Podia tirar toda essa parte da libertação dos Kentuckys, a rede de apoio que eles têm, de sempre que um Kentucky tá em perigo, eles mandam um sinal e alguém aparece lá, que nem o Batman. Alguém não, né? O tal do... Como é que é o nome dele? Jasper.
O Jasper. Viu, mas eu não sei se é proposital ou o que, mas entender esse negócio da libertação é só pro guri ficar rico, né? O Jasper, tipo, ele meio que engana a galera na lábia. Não sei, porque ele não cobra nada, cara. Ele cobra pra fazer as modificações, mas pra... O cara, ele tá chegando perto da neve, e o nick do Marvin é Snow Dragon, né? Porque ele é um dragão, inclusive, Sim. né? Essa é a parada, por isso que eu falei do dragão no começo. O Kentucky dele é um dragão. E daí, tipo, ele tá andando pelas ruas e ele vê, tipo, num muro pichado, mande notícias, Snow Dragon. E daí ele fica pensando que foi um dos amigos dele que pediu pro Jasper tá, sim. pichar. Sim. E o comentário dele nessa altura, ele fica pensando quanto que o amigo dele gastou pra que o Jasper pichasse isso na rua, sabe? E daí, assim, o cara criou um sistema de libertação capitalista ali no... mas assim, o que eu quero dizer que o cara não cobra nada, ele não cobrou nada pra tirar o Marvin da loja, pra colocar lá. Ele cobrou pelo extra, sabe? Que até aí eu acho sinceramente ok, porque o cara tá fazendo algo que não é necessário que os outros querem, então mas é que supostamente, tipo, como assim você vai libertar? Eu não sei, todo o conceito de libertar é meio estranho. Até onde ele tá libertando e fazendo você. Eu acho que o libertar seria ele não tá mais confinado ao estabelecimento que ele estava quando ele acordou com o Kentucky. Só que, sei lá, cara, eu achei que esse um conceito muito fraco numa história. Sim, tem furos nessa história, com certeza, mas eu não achei... Eu não vi o Jasper como assim mal intencionado. Não, é só que é engraçado mesmo, tipo, ele liberta, mas daí depois ele tipo, fica lucrando em cima de favores. Sim, ok, são upgrades, mas ele lucra em cima disso, no fim das contas, sabe, dessa libertação. E eu acho que essa história, ela me mostrou uma das coisas que me desagradou nesse livro. O Tots falou que muitas delas são bem reais, e eu acho que por ter muitos microcontos no meio, e por a gente estar referenciando eles como microcontos no meio de um romance, ela ataca lugares demais, assim, pra eu sentir uma unidade nessa história, mas isso é a minha percepção, sabe? Quando eu comecei a ler esse livro, no primeiro capítulo, eu tinha a expectativa de que ia seguir a história daquelas 3 garotas. Eu também. Do começo. Eu também. Eu achei, vai passar anos depois e elas vão sofrer algumas consequências daquela época, por exemplo. Mas daí, tipo, já no terceiro capítulo, já tava na terceira história de uma pessoa completamente diferente. E aí eu comecei a me questionar se esse ia ser um livro que, ok, eu tô aqui lendo vários microcontos que eventualmente vão se entrelaçar de alguma forma, ou esse livro é microconto atrás de microconto em cima dos Kentuckys. As histórias não chegam a se entrelaçar, mas elas têm continuação, por assim dizer, como a gente tá mencionando. Nenhuma história se entrelaça, de fato, entre as contadas ali. Não visivelmente, pelo menos, né? E isso me incomodou um pouco, porque, tipo, eu acho que o espaço principalmente no começo, pra uma história que começou, sei lá, na página 20, voltar a ter continuação, é muito grande entre os microcontos. E isso atrapalhou o meu ritmo de leitura. Eu li 2 vezes esse livro, né? Tipo, comecei e li 30 páginas e depois li até o final. E eu senti o ritmo dele muito truncado, né? Nisso de, tipo, tem a história ali do Marvin, que é a história chata e ela vai longe. Mas daí tem a história da Emília, que é interessante, a história da namorada do artista, que são as histórias, assim, que pra mim foram as mais interessantes, apesar de eu desgostar do final delas. E tinha muita coisa no meio dessas histórias que parecia que estava só atrasando a conclusão dela, apesar de ter alguns microcontos interessantes, como o cara que é desligado pelo irmão, né, da ama dele. Então eu acho que, tipo, o meu maior problema nesse livro foi essa estrutura narrativa. Pra mim, eu não achei problema, eu gostei de como ficou e também... E até... Eu acho que talvez se o livro fosse mais longo, talvez incomodasse, mas ele é tão curto que acho que nem deu tempo, assim, de... E eu acho interessante isso de ter
alguns contos que são só uma vez e outros que vão se repetindo, porque de vez em quando, tipo, cada novo capítulo era uma surpresa, né? Você começava na primeira linha, tipo, tá, esse aqui é um que eu já conheço, ou então, não, esse aqui é novo, será que esse aqui vai acabar agora, ou será que esse aqui é um novo que depois da página 100, se começou depois da página 100, já sabia que ia acabar dentro de si mesmo, né? Os primeiros que ficam. Eu acho que o maior problema em começar a ler o livro e perceber que são vários contos, assim, é a dificuldade de você conseguir relacionar, assim, nomes de personagens em certo momento, né? Porque eu acho que tem 4 ou 5 contos principais, né? Que são o da Emília, o Marvin, o Grigor, a Alina, que é do artista, e o do Enzo, isso. São os 5 contos principais. Desperdício o Enzo não ser brasileiro. Cara, não, o dia do Enzo eu tive um problema que eu sempre achava que era o filho, porque eu associo o Enzo com uma criança. Quando eu li o primeiro capítulo, eu falei, tá, mas Enzo é o filho dele? Falou de Luca? Não, mas Luca é criança. Então beleza. Ai, cara. Mas Enzo, se parar pra pensar, é realmente um nome muito italiano, cara. Eu não tinha parado pra analisar que era de origem italiana, não. De qualquer forma. Então, partimos para o Enzo? Tá por ordem de encerramento, na verdade, né? Porque por ordem de encerramento. A estrutura deles é tipo... Conforme vai chegando nas últimas 30 páginas do livro, eles vão se encerrando. Uhum. Alguns de maneira... isso é um outro ponto que eu tenho contra e a favor do livro. Alguns encerram de forma bem orgânica, mas outros, como o da Emília, pra mim, ficou muito parecendo, tipo... Eu preciso acabar logo essa história, porque o livro está acabando, e preciso fazer a grande revelação, e acaba que, tipo, a revelação da Emília, tipo, ocorre em meia página, sabe? Eu tive essa Mas, cara, eu senti que todos eles, o choque acontece, tipo, em uma página ou menos. Sim. Só que todos o da Emília, eu acho que eu tava muito apegado à história da Emília, e o jeito que ela acabou, fiquei, tipo... Mas eu acho que então, aí que tá, até interessante. É uma história tão wholesome, cara, que ficou muito... Foi um choque pra mim a da Emília, porque você, alguma história vai ter que ter um final positivo nisso aqui. Eu acho que normalmente tem que ser meio abrupto, porque, tipo, quando acaba como o relacionamento pode ser terminado por qualquer parte, né? A qualquer momento. Pode, de repente, acabou. Não tem mais... Dá essa sensação também, né? E no final foi ela que literalmente desligou o boneco dela, né? Matou ele embaixo da água. Algo que ela não se imaginava fazendo, né? Sim. Mas então vamos lá, Enzo. Então, Enzo... A história da pedofilia. Veja bem. Enzo é o pai separado da esposa que intercala quem cuida do filho. E ele fica com o filho, parece, mais durante os dias da semana. E daí, como já foi mencionado antes, eles veem uma psicóloga pro casal e pro filho, e ela recomendou um Kentucky pra fazer companhia pro menino, pra se ajustar e tudo mais. Ele estava na casa do pai. Ele estava na casa do pai, não da mãe. Isso já é red flag, mas tudo bem. Dá pra ver que o menino, assim, não tem uma relação muito próxima com o pai, ele não se dá mal com o pai, mas a gente não vê eles interagindo muito, né? É bem... Até o finalzinho, pelo menos. Até o finalzinho do livro. O pai tem dificuldade de se comunicar com o filho, né? Isso. Só que o pai lutou pela guarda do filho e aparentemente saiu, tipo... mais vitorioso pra mãe. Mais vitorioso, uma parte do Kentucky, tipo, acabou se fudendo de qualquer forma, tipo, com... E ele acabou gostando da companhia do Kentucky porque ele sentia que ajudava ele a cuidar do filho. Era como uma mão amiga ajudando a cuidar do filho. Paternidade, um assistente paternal, ele falou, né? Assistente paternal, alguma coisa assim. Ele chama a relação de copaternidade. Isso. E daí tem um momento da história que a Julia, que é a ex-esposa dele, fala que, não quero que você jogue o Kentucky fora porque só tem pedófilo nisso aí. E ela achou que tinha um pedófilo atrás do filho dela. E o cara já tava com uma conexão mais firme com o Kentucky, ele tava gostando, ele falou, não, achei besteira e tal. E eventualmente ele descobre que o filho dele mentia pra mãe, falava que o pai já tinha se livrado do Kentucky, ou seja, o filho mentia pelo pai. Algo que o cara gostou bastante, né? Filho, um gesto, né? Um gesto legal do meu filho, né? E conforme a história passa, eu não lembro se tem mais algum atrito entre eles, mas a mulher acaba voltando no apartamento e vê que o Kentucky tá ali. Mas o que tem também é que, tipo, o Luca, que é o filho,
não gosta muito do Kentucky. E, o pai não sabe por quê. Despreza, ele despreza o Kentucky, ele chuta, e o Kentucky adora a criança e tá cagando pro Enzo, pro pai. E o Enzo fica tentando levar ele, né? Tipo, leva ele pra passear no carro, não sei o que, tenta, tipo, fica muito apegado. Tem uma parte bem importante que eu tinha esquecido. Eu acho que é um pouco por causa, tipo, ele não consegue se comunicar com o filho, não consegue ter uma relação com o filho, então ele meio que substitui o que acontece em várias histórias, né? Substitui pelo Kentucky. Só que aí o Kentucky rejeita ele e só quer o filho. Na verdade, no começo, o Kentucky, que é o Mister, né? A topeira, ele, ao mesmo tempo que cuidava da criança, ele auxiliava o Enzo em algumas atividades da casa. Auxiliava na horta, avisava o Enzo quando a criança dormiu. É verdade. E tal. É isso. E aí que começou a sentir a copaternidade. Né? E aí, num belo dia de sol, que eu acho que é esse ponto que o João vai falar, numa bela tarde de sol. Uma bela tarde de sol. Ele bebendo uma cervejinha, começou a falar com o Mister, o que você ganha com tudo isso, né? Essa ajuda que você me dá. Daí ele pega um papel, escreve o número de telefone dele e fala, me liga aí e tal. Pra gente bater um papo, mano. E a partir desse ponto, o Kentucky começa a cagar pra ele. Cagar pro Enzo. Tipo, tratar ele de maneira fria, foge dele e tal. E o Enzo tá nessa obsessão de que, tipo, ele precisa saber quem é a pessoa que tá do outro lado do Kentucky, precisa que essa pessoa seja amiga dele. Ele não consegue entender como a pessoa do outro lado do Kentucky não quer ter essa relação, né? Mal sabia ele. Ele não imaginava, né? Não. Na verdade, essa história eu gostei bastante dela, porque ela tem muito traço do conto que o Tots trouxe da Samantha. Que é o Homem Sem Sorte, né, Tots? Ela deixa muito dúbia a pedofilia dessa história. É aquele da menina do hospital, né? Isso. Ela deixa muito dúbia, porque apesar de você leva a entender uma coisa, ele não... Ele deixa muito nas entrelinhas, mas ele realmente não fala. As letras. E um pouco no final do desfecho da história, por causa do terror que o pai ficou com o que ele lembrou da mãe falando, né? Assim, no fim das contas, o pai perde a guarda semanal da criança. Não, ele chega a perder? Eu acho que não, cara. Ele não perde a guarda total, mas, tipo, inverte. Ele fica sem ter contato com o filho por um tempo. Eu acho que ali até aí não tinha sido decidido. Eu acho que ele falou que eles iam ver um juiz. Ele ficou com medo que o juiz mudasse de ideia e achou, a mulher realmente tem mais miolo pra ter um filho. Ele foi obrigado a mudar de casa e deixar o Kentucky pra trás por causa dessas... ligações. Porque chega num ponto o ponto de conflito dessa história é um dia que a ex-mulher dele vem buscar a criança e a criança tá indo embora e o telefone da casa começa a tocar e a mulher fala, ele liga aqui também, e aí que cai a ficha do Enzo. É verdade, eu não me liguei nessa parte. Você também recebe esses telefonemas? É a primeira vez que o cara que tá do outro lado do Kentucky liga, de fato, porque ele nunca tinha ligado antes, apesar dele ter o número. O Enzo dá o número, dá o endereço, assim, o cara surta. O pai é responsável. Porque ele tá levando um gelo de uma topeira. O cara surta. Temos duas topeiras nessa história. Foi boa. Aí a mulher dele surta, atende o telefone e essa parte tinha passado 100% despercebida pra mim, cara. Xinga ele e tal, e fala, você não vai mais ver essa criança até que você não se livre dessa porra dessa topeira e o caralho 4. Aí tem um comentário muito legal, que é quando ele vai pro juiz, que ele fala, o mesmo juiz que me deu toda a razão quando eu disse que minha mulher era louca e me permitiu a guarda do meu filho durante a semana, agora tava ouvindo a minha esposa, né? Me acusando de louco e dando razão a ela, enfim, né, daí ele tem que mudar de casa e tal, só que daí na última visita que ele faz pra casa... Mas quando ele muda, ele deixa o Kentucky pra trás, na casa velha. Ele deixa no viveiro lá, né? No viveiro dele dentro da base. Porque por mais que ele, tipo, tivesse caindo a ficha do que estava acontecendo, né? Ele não tem a coragem de desligar o Kentucky.
E aí, quando ele volta pra casa, uma última vez, ele vê o Mister e tal, e daí ele recebe a ligação, e pro choque dele, a voz do outro lado é de um homem, e que só pergunta onde é que tá a criança e que ele quer estar. Tá Deixa eu puto, né? O cara tá puto. até ler essa parte, cara, porque É. o final dessa história é a parte mais Desoladora. choque, né? Aí ele falando do telefone. Era um aparelho muito velho e ainda assim continuava funcionando. Pegou o gancho. Uma respiração áspera e obscura o deixou arrepiado. Onde está o menino? Disse a voz em inglês. E Enzo levou um tempo para entender. Onde estava seu filho? Se perguntou se tinha acontecido alguma coisa na casa da ex-mulher. Fez um esforço para manter o gancho grudado no ouvido. Foi a respiração do outro homem, entretanto, dentro de seu corpo, que o ajudou a entender. Quero voltar a ver Luca. Enzo apertou o gancho com tanta força contra a orelha que doeu. Quero, disse a voz. Enzo desligou. Essa parte deixa muito perceptível que o cara que ligou no telefone estava assim meio desesperado, né, pra ver o menino de novo. Agora, Acho que isso porque fortaleceu a ideia de possivelmente ser pedofilia, né, no caso. Porque também a mãe tenta explicar o comportamento de ódio da criança contra o Kentucky por ele ser um pedófilo, né? Mas isso também fica dúbio, porque a criança não gosta do Kentucky desde o começo. E aí ele faz o que o filho dele fazia, né? Ele pega e tranca o Kentucky num lugar em que ele não pode chegar até a base. Tipo, mesmo assim, ele não desliga a conexão. Mas é que agora, depois da ligação, ele mata o Kentucky. Ele enterra vivo, né? O Kentucky. Eu achei interessante que ele escolheu o jeito dele matar o Kentucky, que é uma topeira, foi enterrando na terra. Foi proposital, esse, certamente. Eu tava confundindo com outro, né? Que o ele, filho dele escondia o Kentucky, né? São tipo cenas de filme de terror mesmo, assim. Essa aqui é um exemplo, porque ele trancou o viveiro e o Kentucky percebe e tenta escapar e ele continua cavando porque ele sabe que tá trancado, que o Kentucky não vai conseguir escapar. Então, tipo, ele cava tudo, daí ele vai lá, pega o Kentucky se rebate, grita, ele joga, o Kentucky começa a tapar de terra e depois começa a socar em cima a terra até que ele soca tanto até ouvir um barulho, tipo, do plástico quebrando com a pressão da terra. Realmente foi uma cena bem de terror também pra mim. Assim. E tipo, ele não desfaz a ligação, né? Tipo, enterrado vivo, né? É louco. E ele deixa o Kentucky com o olho aberto, né? Descreve o Kentucky com o olho aberto e ele jogando a terra por cima, assim. Esse dos Kentuckys com o olho aberto tem uma personagem que descreve, né? Que eles fecham os olhos quando a conexão morre, né? Sim, tem, inclusive, acho que é o conto não sei se da Emília, que fala, não sei se da Emília, mas faz o comentário, eles morrem assim tão humanamente mesmo, sabe que foi proposital isso? Ela fica se questionando se é um traço proposital, né? Porque ela percebe que vários Kentuckys, quando morrem, todos, na verdade, quando morrem, fica com o olho fechado, né? Pra dar isso não é quando morre o da Nicolina? Que eu acho que ela... talvez seja. Que quando ela leva pro Grigor, que o Grigor pede pra ela dar pra ele, né? O Kentucky morto. Mas então, com essa... Eu não sei se vocês têm mais algum comentário sobre a história de Enzo. Não, só tenho uma reclamação que não tem nenhuma Valentina nessa história. Podia ser, né? Isso é engraçado. Então vamos à última, mas não menos importante. Digo até que possivelmente a maior história do livro. Acho que sim. Possivelmente. Acho que sim, de longe, porque é a história que encerra, né? É o fechamento. A história de Svein e... Alina. Na verdade, a história de Alina. E o artista. O artista. Gosto muito desse toque. Eu achei muito legal que ela sempre falava do artista até em itálico, cara. Em itálico. Mas quem é? Vamos lá. Alina, ela namora? Ela namora, o Sven. Ela namora o Svein, um artista plástico. No começo da história, na verdade a história começa quando eles vão morar junto. Pelo que eu entendi. Eles estão passeando no México, onde o cara tá fazendo uma residência artística, ou seja... E ele vai fazer uma exposição daqui uns meses, uns 3, 4 meses. E aí, tipo... No começo você já vê que é uma relação meio... distante. Zoada. Porque, tipo, ela não tem emprego e ele, né, ele sustenta e ele encoraja ela a comprar um Kentucky. E ela, eu acho que é o mais interessante o processo de todos, porque ela tem o processo da escolha, né? Entre comprar o Kentucky ou a conexão. E, ao que dá a entender, ela só não compra a conexão porque era muito cara. Tem um comentário na história, ao longo da história, que tipo, os preços da conexão foram crescendo muito mais do que os preços dos Kentuckys.
Acho que é na história do Acho que é na Grigor. história do Grigor, né? E ele comenta que, tipo, em algum momento vai dar problema isso pra empresa, né? Mas, enfim, ela compra um Kentucky de um corvo, que é o general, né? General Coronel Sanders. Coronel Sanders. Coronel Sanders tem uma piada interna entre eles, entre o artista e ela. Só que quem fica com o Kentucky o dia inteiro é ela, bem dizer, né? Esse Kentucky fica seguindo ela durante a rotina, e ela tem uma amiga bibliotecária que ela compartilha histórias, que era esse personagem que eu queria comentar antes, que essa amiga bibliotecária comprou Kentuckys para as filhas dela, mas ela deixa os Kentuckys vendados. Ela não permite que os Kentuckys fiquem vendo as filhas delas. Isso foi um aspecto muito interessante. E ela chega a comentar o que dá um pouco de medo. Sabe? Dá um pouco de medo a pessoa aceitar continuar com a conexão mesmo tendo um dos seus sensos bloqueados, Sentidos, né? Sentidos, Mas enfim, ela vai vivendo ali corvinho e é tudo legal, é tudo bacana. Mas ela também é bem precavida, né? Tipo, ela impõe vários limites logo de cara. Quer entrar no banheiro, não se comunica, né? Não quer se comunicar. Ela fala que ia perder a graça a partir do momento em que ela se comunicasse, que ela estabelecesse uma forma dos dois conversarem. Essa era a graça pra ela, né? E ela sempre pensa, tipo, o pior, que é um velho pedófilo que tá ali do outro lado. Que só quer ver ela pelada. Ela tá convicta que é um velho tarado, né? E isso nem vai ferrar ela no fim da história. Capaz. Só que o que fode a relação deles é um dia que o Kentucky toca os seios dela, né? Ela tá tomando sol. Mas ao mesmo tempo que fode a relação dela, ela tá já com problemas de relação com o Sven, né? Também o Sven é um bosta, né? Tá, tipo, traindo ela com a secretária ou com o ajudante. Isso fica implícito que pode ser só a paranoia dela, né? Na verdade, ela ainda não tem certeza. Não, dá pra ver que eles têm problema, mas que ele trai ela não dá pra perceber até, né, certos momentos. Mas o que não fica implícito é que o relacionamento dos dois tá tudo zoado pra caralho. E ela começa a descontar a raiva do relacionamento do Sven no Kentucky, né? Sim. E aí quando o Kentucky encosta nos seios dela, que vem uma das cenas mais perturbadoras do livro inteiro, que ela pega e ela começa a pesquisar sexo com Kentuckys. Isso eu achei bem interessante ter isso. E aí ela acha várias coisas, né? As pessoas prendendo um pinto de borracha na testa do Kentucky, né? E afins. Só que aí, como ela tá convicta na fantasia dela que é um velho tarado, ela especificamente procura um pornô com um velho. Mas primeiro ela mostra os peitos pro Kentucky também. Ela mostra também, ela dá um flash, né? Ela dá um flash no Kentucky. E aí ela prende o Kentucky numa bacia de forma que ele não conseguisse se mexer, com visão direta pra esse pornô, deixa rodando e vaza de casa, sabe? Tipo, deixa o Kentucky assistindo o pornô. Isso nem vai ter consequências depois, gente. Reiterando. Isso nem... tipo, você começa a perceber que ela começa a descontar muito gravemente no Kentucky, é meio desmedido o que ela desconta. Porque tipo, o Sven começa a levar o Kentucky pros treinos de arte dele, e ela descobre que ele tá fazendo arte com Kentucky. E isso ela diz que tipo, é a maior traição. Sim, essa parte é maior do que ele tá traindo ela com a secretária. Tipo, ele tá fazendo esse experimento com Kentuckys e não ter falado nada pra ela. Mas entre as coisas que ela faz, ela queima uma suástica no pelo do Kentucky. Ela arranca com uma pinça no pelo pra fazer isso, não? Porque aí tem outro aspecto da história dela, que ela e o Sven no começo se faziam sinais, né? No começo da relação. Tipo, ela acordava antes dele e mudava coisa na casa. Sinais de desafeto, diga-se de passagem. E ele sempre percebia e ia lá e colocava no lugar de volta, e depois ele fazia o mesmo com ela. Só que daí ela foi percebendo que, tipo, ele foi desapegando. Inclusive, uma cena que eu achei incrível, que fala do quão mal tava o relacionamento deles, é que um dia ela tava puta e ela descasca uma bergamota e enfia embaixo do travesseiro dele, e passa uma semana e o bicho não nota, tá ligado? Ou não fala nada. Quem não repara no cheiro de uma bergamota embaixo do seu travesseiro, né? Tá nesse nível de eu não importo contigo, tá ligado? É bem merda. E assim, isso me deixa aflito até o fim da história dela não largar o cara, né? Tipo, ela não vai embora. Ela decide ir embora,
Mas você nunca vai saber o que aconteceu depois, porque a história acaba antes. Mas enfim, ela decide ir embora, isso é importante. Outras coisas que ela fez com o Kentucky, ela cortou as asas do bicho. A última coisa que ela fez foi cortar as asas dele, né? Foi as Ficou asas, o bico do bicho no olho. o bicho, o bico dele em algum momento tinha caído. Não lembro se é ela que bate nele e cai o bico. Ela chuta sem querer. Ela chuta. Daí, E depois ela cola o bico em cima do olho. Então, desenhou as plásticas na verdade, com pelo. ela crava o bico no olho. Ela cola, né? Ela passa cola e daí crava. Eu acho que ela pega, tipo, um super bonder da vida e passa no olho do bicho. E ela, tipo, chama ele. Primeiro ela chama ele, tipo, eu vou consertar o seu bico, não sei o quê. Ela faz o super bonder e dela enfia no olho dele. Sim. Só que, tipo, você percebe que o Kentucky, tipo, se importa com ela porque ele não para de seguir ela, né? Uhum. Mesmo com todas as merdas que ela fez pra ele, né? Esse desconto da raiva. E aí, tipo, pertinho do final, ela conversa com a amiga dela e fala: eu vou voltar pra minha casa, pra minha família. Não tá dando certo esse negócio do Kentucky, esse negócio do Sven. Mas ela decide ficar até a exposição da arte dele, né? Que é uma constante ao longo da história. Ele tá trabalhando Grande na exposição. Grande erro. E ela não tem ideia, porque ela não vai lá, eles não conversam direito. Ele não convida ela a ver a exposição, né? Agora entendemos por quê, né? Dá a entender, no começo da história, que no começo da relação deles, ela se fazia mais presente. E ele conversava com ela sobre como ele queria ser um artista diferente e tal, mas ele nunca conseguia, né, expor as obras diferentes. Ele sempre expunha as mesmas coisas. Tanto que ela vai nessa exposição crente que vai achar as mesmas coisas de sempre lá, né? E pra sua surpresa, ali, né? Chega lá, não tem nada pendurado em lugar nenhum. Não tem nada, é só Kentucky aqui, Kentucky ali, é um monte de Kentucky exposto, São pessoas aplaudindo. vários experimentos diferentes ele faz com Kentuckys, né? Tem tipo uma que são várias tipo palavras no chão, que é tipo me toque. Essa cena eu acho, toda essa cena final eu acho fantástica, né? Mas que ela vai passando de sala em sala e cada sala tem uma exposição diferente. E daí tem essa que tem as palavras no chão. É muito bom porque daí ela se toca que sem querer ela tá em cima da palavra me toque, e daí tem vários Kentuckys ali e ela tá com medo que algum toque nela, né? E ela e ela vai pisando em palavras diferentes e saindo das palavras, assim. É o ponto que ela viu que era doentio o negócio, né? Tipo, e daí antes dela chegar no grande plot twist da história, a secretária, a assistente fala com ela, né? Fala, não é incrível, e daí, tipo, ela vê que a assistente sabia mais da exposição do que ela, então, tipo, vai tendo aquela sobrecarga em cima da personagem, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o ápice é quando ela vê uma exposição. Mas ela, antes dela chegar nessa exposição, ela vê pessoas olharem estranho pra ela, né? As pessoas que estão ali andando pela exposição. Olha estranho pra ela, um cara olha pra ela e sai correndo. E dá a entender que esse cara era o cara que tava do lado do Kentucky, que tava do Kentucky dela, não no primeiro momento. De fato. E assim, eu até gostaria que fosse isso. Antes fosse isso, né? Porque a verdade é pior. A verdade é pior. Mas enfim, ela chega numa exposição que tem um Kentucky desativado, de um lado. Tem um altar, né? É um altar. E a foto de quem era o dono desse Kentucky. E do outro lado tem uma tela com gravações da pessoa que ficou vigiando, né? Da pessoa que tava do outro lado da conexão. E tipo, ela fica pensando, porra, o Sven teve todo o trabalho de entrar em contato com a pessoa que tava do outro lado, gravar essa pessoa. Pedir pra pessoa se gravar, né, no caso. Pedir pra pessoa se gravar e depois pegar. E aí ela passa por uma... Daí ela vai pra uma segunda e ela não quer ver. Porque daí aí começa a ter a pulga atrás da orelha. Que ela não lembrava mais onde que tava o corvo. E aí ela chega na exposição final, que é o corvo. Óbvio que ia ser o corvo, né? Tem a foto dela embaixo do corvo, todo fudido, suástica. Cara, e do outro lado, revela quem estava. Do outro lado, no começo era um homem adulto, de 40 anos. E em dado momento, uma criança senta no colo desse homem e passa a controlar o Kentucky dali em diante. É tipo uma família, né? Que vai alternando quem controla o Kentucky, vai brincando com o Kentucky. Só que no fim das contas, quem ficou controlando o Kentucky a maior parte do tempo foi a criança. E a criança gostava muito dela, né?
Nossa, era obcecada. Só que, tipo, você vê que, assim como na história do Marvin, começa a foder com a vida pessoal da criança, né? Tipo, tem gravações da mãe gritando pra que ela venha jantar, o pai tirando ela da frente, ameaçando desligar tudo. Ela A chorando. criança chorando e tal. E no meio tempo, ela super surtada, descontando toda a raiva dela no Kentucky. E, tipo, aqui, eu achei que a mulher ia vomitar no fim das contas ali na frente, porque é muito. Como vai descrevendo as cenas que vão rodando e você vai fazendo ligação com o que ela estava fazendo naquele momento. É muito. Dá uma sensação muito. Um peso, uma pedra no estômago. Sim, tudo que ela fez de horrível tava fazendo pra uma criança que gostava dela. E, tipo, foi ali que destruiu com ela, né? E aí, tipo, ela começa a ser cercada pelas pessoas da exposição que reconhecem ela, né, como a pessoa por trás daquele Kentucky. E daí o livro encerra nessa... A frase final do livro é muito foda. Que é ela em meio a essa exposição, a todas essas pessoas, né, sabendo tudo que ela fez e tudo que estavam julgando ela, encerra assim. Estava tão rígida que sentia seu corpo ranger, e pela primeira vez se perguntou, com medo que quase podia quebrá-la, se estava de pé sobre um mundo do qual realmente se podia escapar. E é isso. E aí você vê também o quão filho da puta é o Sven. Eu ia falar, isso não pode escapar de comentário. Por muito tempo ele ficou deixando ali, tipo, pelo bem da arte dele, deixando ela fazer crueldade e tudo, se aproveitando disso pra ficar boa a exposição sabendo dele. que ela tava fazendo pra uma criança, sabendo que era uma criança do outro lado. Não, o cara é um escroto, o cara é um completo escroto, sabe? Não tem outra palavra. Por isso que eu gosto muito que a Samantha Schweblin retrata ele como o artista. Esse tom de ironia. E a própria personagem fala: Sven estava horas trabalhando no ateliê, mas eu não ousaria atrapalhar o artista. Só que esse final, ele culmina o porquê que eu não gostei tanto desse livro. Que é aquilo que o João já tinha comentado antes, que é realmente aquilo. Não existe esperança na humanidade, não existe um pingo de otimismo, sabe? Ele é uma culminação de vários episódios do Black Mirror em que todos eles, todo mundo se fode, por mais bem intencionado. E uma review que eu vi que falava disso é tipo, por mais bem intencionada que a pessoa seja, ela vai se fuder no final. É esse o ponto da história, e por ter tantos microcontos, eu acho que o que me atrapalhou em gostar, normalmente eu gostaria se fosse só a história da Lina, por exemplo, né, Aline? Alina, se fosse só a história dela, fossem 180 páginas da história merda que ela tava tendo com o Corvo ali. A relação merda que ela tava tendo com o Corvo, né? Mas tem tanta história e todas elas acabam ruim no aspecto, tipo, a pessoa acaba se fudendo. Final negativo. Final negativo. Mas eu acho que esse livro não funcionaria se fosse uma história só. Porque é uma experiência global e é parte vital da experiência serem pessoas geograficamente distantes, de backgrounds completamente diferentes, e você ter essa multitude de personagens em pontos diferentes para mostrar como é um fenômeno social, da mesma forma que é o celular, que é um Facebook, o Twitter, né? Uma mídia social. Ele é uma minissérie, né, de histórias, bem dizer, tipo... Mas é isso que mais me incomodou. Esse livro me incomodou porque ele me deixou um gosto ruim na boca. E bateu essa demais. A intenção. Bateu demais. ele foi 100% de 100% dele, entendeu? Ele não se deu por contente em, sei lá, em só deixar, nossa, que foda, hein? Ao contrário do Extinção das Abelhas, que tem a mesma vibe, só que acaba com um quê? Final otimista. Não um final bom, mas um final otimista. Isso já me basta, sabe? Eu acho que a parada dele é que a primeira história, se eu não me engano, acaba ali ele tem 189 páginas. 190, dependendo da edição que você pegar. A primeira história encerra pelas páginas 120, 130, por ali. A primeira longa história. A primeira longa história, né? Nesse meio tempo, já teve umas 7 pequenas histórias que acabaram no mesmo capítulo que começaram, né? Ok. E a partir do momento em que a primeira longa história acaba, que pra mim caiu a ficha de tipo, meu Deus, é só tragédia. Só vai ter coisa ruim, É só tragédia isso daqui. E aí começa a segunda grande história a acabar, aí a terceira, e todas elas, tipo, uma acabando pior que a outra, sabe? Tipo,
É aquilo, destinos pior que a morte. Você nunca ouviu Aquela aquele ditado que a vida é uma tragédia, cara? tragédia, né? Esse livro é igual a vida. E aí, só que, tipo, e quando você percebe que você tá na última história, e, tipo, não existe esperança, cara. Não existe esperança que vai ter um final. Não, você tá vendo que você tá indo pras últimas páginas, a Lina tá indo pra exposição e você pensa, como que isso pode terminar de forma boa? Não, e como Não estrutura, pode. assim, como fenômeno global, funciona muito bem isso, ok? Eu acho que, tipo assim, a Samantha escreveu aquilo que ela queria escrever, e essa foi a melhor forma que ela tinha de escrever aquilo que ela queria escrever. Agora, como ela fez me sentir, me incomoda e acaba me atrapalhando de, né, apreciar o livro num todo. É isso que eu quis dizer, cara, no sentido, não leiam isso se vocês querem uma leitura leve. Exato. Sim, mas eu acho que isso é muito mais um ponto positivo do que o negativo pro livro. Sim, Não, com certeza. Assim, essa é a proposta do livro. Só que quando você entra sem saber, quando eu comecei a ler, eu lembro que quando o Tots ainda veio aqui pra Capital, a gente comentou, qual que a gente vai ler antes? Kentuckys ou a Extinção das Abelhas. Vamos Extinção das Abelhas. E beleza, eu lembro que vocês até comentaram do que era o Kentuckys, mas quando eu fui pegar pra ler, eu não lembrava de nada, não fazia a menor ideia do que era o livro. E eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que eu leia com olhos virgens sem saber o que vai ter naquela história. Não viu o trailer do livro, né, cara? Eu não gosto de ler sinopse. Pra mim, sinopse é um spoiler já. Sim, total. Quando eu comecei a ler, beleza, a história da Robin ali, das outras meninas, eu realmente pensei, então, tá retratando as meninas, provavelmente depois vai ter um flash forward delas adultas e vai ter algum impacto na vida dela e o que tá acontecendo e tal. Daí, mais uma história, beleza, então deve ser vários arcos e tal. E depois você começa a encaixar as peças, então o Kentucky é uma sensação global, é tipo o Among Us do momento e assim vai e tal. E tudo vai dando pra merda, cara. Só vai tendo final negativo. E é isso. Mas acho que isso que o Otávio tava falando, eu tava vendo aqui a capa do livro na minha frente, e esse meu tem um quote na capa, que é sobre a Samantha Schweblin, que diz: uma exploradora literária dos medos do século XXI. E acho que é bem isso aí mesmo. Não, é um livro super moderno. Eu acho que ele só não vai all-in por causa dos celulares. Eu acho que faltou celular nessas histórias. O pessoal tava usando pra controlar. Não, a Emília usou, cara. Tem, mas tipo... O pessoal usa pra se filmar jogando. Mas eu acho que... Faltou falar de NFT nessa história. Sim. NFK, não Fungible Kentucky. Né? Se você for ver, o Kentucky é um NFK, né? Você tem um e é isso aí. A conexão é o NFK, né? É isso aí. Só que, assim, eu acho que teve algumas coisas que ela abriu na história que eu gostaria que ela tivesse explorado mais. Tem uma conexão que o Grigor, que ele menciona, que ele, tipo, ele tava explorando a casa de uma família rica, e daí ele olhou embaixo da cama e tinha, tipo, uns 3 Kentuckys destroçados. Eu acho que era só um, cara. Mas ainda assim. Não, mas tipo, era uma cena meio que quase de terror, saca? Que ele falou que era uma imagem que não saía da cabeça dele. E daí ele ficava se perguntando como que numa casa que não tem animais, por que teria Kentuckys destruídos, né? É logo nessa cena que acontece o Kentucky ser jogado com as galinhas lá. Exato. E daí eu fiquei pensando, tipo, que eu queria mais, se fosse pra ser um negócio assim, agressivo, ruthless, eu queria que fosse mais pra esse lado, assim, do que pro lado de tipo, você se fudeu porque confiou na pessoa que tava do outro lado. Né? Assim, as 3 maiores histórias, que a do pedófilo, a da aposentada e da namorada do artista, é isso. Você se fudeu porque confiou na pessoa do outro lado. Porque várias vezes ele te dá essa esperança de que, tipo, olha, na verdade, se calhar esse bichinho é útil, porque a pessoa passa a se sentir mais sozinha, ela cria laços com alguém, só que todas a Lina as vezes se fudeu não porque confiou no namorado, né? A pessoa do outro lado era a família lá e tal. Outra coisa muito interessante é que, por mais que seja pincelado, ela fala do aspecto social do Kentucky nos noticiários. Em várias vezes ela fala, tipo, rodas de debate sobre Kentucky são a revolução ou são a perdição da sociedade. Notícias de Kentuckys que salvaram vida de pessoas. Sim. Tem uma pincelada positiva dos Kentuckys. Mas tem uma que é muito engraçada, que é tipo assim, você vê que é aquilo que o Tots falou. Isso aconteceria na vida real. Kentucky, que impediu que a senhorinha morresse de ataque cardíaco
Porque eu não lembro o que ele fez. Tem aqui nos coisas, tipo, e as notícias sobre os Kentuckys, isso era outra coisa que interessava a Mister. Agora, mesmo nas notícias de Humbertide, uma repórter informava na frente do hospital estatal. Uma senhora idosa tivera uma parada cardíaca e seu Kentucky coruja tinha salvado a vida dela ligando para a emergência. Em agradecimento, a mulher pediu sua conta bancária e lhe depositou 10 mil euros. Mas então o Kentucky desaparecera. E não estava ali para o segundo ataque cardíaco da mulher, que a pôs definitivamente no outro mundo. O Kentucky tem uma parcela de responsabilidade? Perguntou o repórter para a câmera. Aí abuso demais, né? E se tivesse, que tipo de ações legais poderiam ser aplicadas a esses novos cidadãos anônimos? Uma breve mesa de debate se abriu no estúdio, onde uma pessoa que tinha um Kentucky em seu consultório de Florença contou um caso médico diferente, e outra, que era Kentucky na recepção de um hotel em Mumbai, apresentava seus próprios dilemas. Diante da TV, a toupeira permanecia imóvel. Eu quero ler um mini trecho aqui, que é da parte da Alina ainda. É bem no finalzinho da história. É quando ela se dá conta da exposição do Sven, mas ela não sabe que ela tá nela ainda. Ele empurrou uma porta e se escondeu debaixo da cama. Uma mulher estava fechando o armário enquanto terminava de tirar a roupa. O homem assoviou e pôs o telefone na frente da tela para registrar tudo. Alina imaginou a si mesma com Sven na cama, vistos pelos olhos do coronel. Sabia que nada disso ia acontecer. Tinha tomado todos os cuidados. Tinha se prevenido daquele tipo de usuário desde o primeiro dia. Ou seja, ela já era paranoica, já achava que ia ter um velho tarado do outro lado. Só que ela ainda assim deu brecha por... né, cara? Foi assim, foi um escape da cabeça dela. Isso a gente não tem como entender bem o que foi. Ou foi só uma descontando a frustração que ela tava com o Sven sem pensar nas consequências, talvez. Ali foi, tipo, essa história foi um surprise, motherfucker, tipo, total, sabe? Foi muito isso. Só que esse trecho que o Tots leu do noticiário, tipo, é um dos meus trechos favoritos da história, sabe? Tipo, é isso, entendeu? Eu queria ver mais disso. Eu queria ver gente sendo burra ao redor do Kentucky, debatendo, coisa idiota. Alguém deixar a herança pra um Kentucky. Nossa, cara, olha isso, entendeu? Tipo, nossa, isso seria legal. Foda. E daí a família brigando, e daí o Kentucky não quer revelar a identidade dele, porque a família toda tá atrás da herança, entendeu? Faltou um pouco dessa novela. E isso ia ser divertido, mas não, é só pessimismo. Não que seja ruim, não é mal escrito. Nossa, ela escreve muito bem, inclusive. Tipo, esses trechos que foram lidos ao longo do episódio, tipo... Ela gosta de pegar e te meter um soco, sabe? Com uma frase. Eu acho que, eu lembro de um professor de cálculo que eu tinha que falava que se você quisesse uma coisa fácil, vai fazer outra coisa da sua vida. Com a Samantha Schweblin, tipo, se quer uma coisa feliz, vai ler outra coisa. É igual o Irmãos Podler, né, cara? Esse objetivo fica com o João, que vai escolher o próximo livro do Clube do Livro. Sim. Então, o João vai trazer alguma história feliz. Promessa de um livro feliz. Confio. O João eu confio. Eu ia até falar, cara, olha... Já que o Otávio e o Tots escolheram esses dois livros que, querendo ou não, mesmo sendo um final otimista, São as Abelhas é um livro com distópico, né? Eu acho que a minha próxima sugestão vai ser As Aventuras da Peppa Pig, cara. Pra contrastar com esse efeito aí. Acho que é isso, né? Já estamos aí há quase 2 horas falando. Eu só vou deixar no post também o link do livro, dessa edição da Editora Fósforo. Até eu acho, mesmo que vocês não vão comprar o livro, olhem o site, porque é muito bom o GIF. Tem um GIF do livro com os olhinhos se mexendo, que ficou muito bom. Isso eu queria ver. A Editora Fósforo, além de eles fazerem os livros com muita qualidade, muito boa qualidade, o site deles é muito bom também. Eu não conhecia a editora, conheci pelo Kentucky's também. E gostei muito Eu sei que o João não gostou da capa, mas eu gostei tanto da ilustração quanto do fato de ela ter uma texturinha assim de leve. Ela tem isso foi legal. A textura da capa é muito legal. Que você não espera num livro que não seja capa dura, né? Uma última coisa também, antes da gente encerrar, é importante a gente destacar quem fez a tradução dessa edição, né? Que a gente esteve lendo. Eu e o João, né? No caso, o Tots. Tem o seu próprio tradutor, mas foi a tradutor particular. A Lívia de Ursola, que traduziu Kentuckys para PTBR. Aqui o PT superior. O meu do PT inferior aqui foi o Guilherme Pires. Mas inclusive é engraçado, porque quando vocês liam os trechos aí, os quotes eu tava acompanhando na minha versão, e daí é engraçado ver as diferenças. Então é isso, espero que tenham gostado dessa longa discussão, porque afinal é um livro que
tem muita coisa pra se discutir. Por mais curto que ele seja. Por ser um livro curto, né? Dá muito pano pra manga, também porque é uma coisa muito que tá no nosso dia a dia, né? É toda essa São coisa muitas histórias da privacidade. Sim, também são muitas histórias. Mas são coisas meio polêmicas, meio... Enfim. Nós ainda estamos dentro das tecnologias, nossa realidade, a gente ainda tá se entendendo se são positivas ou negativas, né? Sim. E Kentucky... Eu acho que tudo é... Tudo não, né? Mas a maioria das coisas é neutra, né, cara? Vai pra o que você vai querer usar ela. A Samantha fala isso na entrevista, né? Isso quer dizer, ela fala isso também, que a tecnologia não é boa ou má, é o que a gente faz dela. Exatamente. Uma boa forma. Exceto o NFT. O NFT é mal por natureza. Já nasceu mal por natureza. Tá. Mas então é isso. Espero que tenham gostado. Mais informações e outros links no nosso blog, o sindicatosescritores.wordpress.com. Inclusive, o blog está agora com a cara nova. Recebeu aí um pequeno facelift. Um tapinha na... Tapinha. E vamos continuar melhorando, porque eu recebi uma sugestão do Departamento de Organização Digital, que disse que teria que ter uma forma melhor de ver todos os episódios. Isso ainda não tem no blog. Mas aos poucos ele vai melhorando, sim. E também, se você escuta o nosso podcast no Spotify, agora tem um botãozinho ali no Spotify que você pode dar estrelinhas, antes não havia. Então, se quiserem fazer o favor de dar 5 estrelas, são muito bem-vindas. Menos do que isso não são aceitas. Né? Isso também fora do Spotify. No Apple Podcasts também dá para dar estrelinhas, e seja lá qual for o outro serviço, a maioria deles oferece o rating agora. Também no YouTube, estamos no YouTube, podem dar o seu like ou subscribe por lá. E se quiserem entrar em contato, se tiverem uma sugestão de algum romance pra gente ler, a gente tá preferindo coisas mais recentes, mas também para não, porque né, os clássicos todo mundo já falou aí, então é interessante. Eventualmente vamos fazer uma rodada de clássicos, acredito eu. Sim. Mas... Eu vou trazer Shakespeare pra gente ler, pode? Boa. Ninguém nunca discutiu Shakespeare. Acho que o mundo na casca de nós, a casca de nós no mundo, é isso. Quem é Shakespeare, né? Mas vai ter uma rodada de clássicos. Não sabemos se esse ano, porque o Clube do Livro é mais espaçado, né, do que os episódios normais. Mas por enquanto é o que o Tots falou, né? De 2021 pra cá. Mas eu vou deixar no Spotify também tem uma funcionalidade agora que tem uma pergunta que fica... Nós podemos colocar uma pergunta junto com o episódio, então podem mandar por essa pergunta uma sugestão de romance, ou também podem enviar para o nosso e-mail, que é o sindicatosescritores@gmail.com, ou pelo Instagram ou Twitter, @sindicatosescritores também, pode mandar uma DM ou reply, qualquer coisa. Ouviremos as vossas sugestões. E é isso. E para a semana que vem, o que temos? Para a semana que vem, temos Amor Romântico. É isso que temos, é um desafio sobre uma história apaixonada. Basicamente. Sem Kentuckys. Escreva um conto sobre amor romântico entre 2 ou mais pessoas. E tem 3 opções, que é um dos personagens deixa de lado necessidades fisiológicas por causa do amor. E lembrando que necessidade fisiológica não é só fazer cocô, pode ser parar de comer, pode ser várias coisas. Qualquer coisa que cause mal físico à pessoa. Ou o amor entre os personagens é proibido. Ou 3, o amor faz um dos personagens ignorar os defeitos do outro. E os pontos bônus também tem 3 diferentes, que é a história não é contada a partir do ponto de vista das pessoas envolvidas no romance, ou as pessoas envolvidas no romance não são heterossexuais, ou ainda não há reciprocidade no amor. É isso aí. Ai. Então é isso. Desejo a todos uma boa semana e até breve. Até, pessoal. Até.